Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Alcateia Cash, onde nós trazemos vários profissionais, empreendedores, treinadores corporativos para trazer o que existe de melhor no mercado para você. E aí, Muriel, quem é o nosso convidado hoje aqui? Hoje estamos recebendo um convidado de longe. De longe. Onde ele é, Bocão? Diretamente de Maringá. Maringá que foi eleita uma das cidades mais bonitas do Brasil, várias vezes, 3 vezes, se não me engano, né? Mais segura. Mais segura Seis também. Vezes. 6 vezes é mais segura. Coisa linda, Maringá. Senhoras e senhores, ele é empresário, ele é legendário, ele é mágico, ele é treinador. Então, senhoras e senhores, recebam ele, Carlos! Carlos Delarrey, porque tem que falar que ele é da Renata, inclusive. Ah, é Delarrey. Isso aí. Entendi. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que prazer estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Ó, a primeira pergunta que a gente sempre faz é quem é? Quem é Carlos Onde Delarrey? vive? O que come? Globo Repórter. Conta pra gente, quem é Carlos? Carlos Delarrey é um cristão que ama a família apaixonadamente, se importa com pessoas e tenta aí deixar o seu legado no mundo. Só isso. Mais nada. Cara, acho que faltou uma coisa aí. Vai lá. A gente se conhece há pouco tempo. Eu conheço o Carlos. Eu tô com a minha esposa há 25 anos. Eu conheço o Carlos antes da Helena. Uau. Você imagina. Antes da Helena. Faz tempo, hein, gente? E você é um cara leal. Olha aí. Vai fazer eu chorar já no começo. Eu falei, vou chorar, mas no começo ainda não, pô. Aí você já me arrebenta. Você é um cara leal. Você é um amigo. É isso Você aí. é um pai. Você é um cara incrível, velho. Amém, cara. Amém. É muito da hora. Amém. E é muito legal quando a gente... Para aqueles que não sabem que diga amém, amém é assim seja. Então ele só assim concordei. seja, assim seja. Mas, como eu falei, né, quando a gente abriu, a gente trouxe você não pelos seus lindos olhos, nem por esse cabelo tá maravilhoso, nem por esse colete chiquérrimo. Pô, eu me produzi aqui pra vocês viram? Mas pelo movimento que você tem feito com empresários, realmente. Que Legal. eu tenho acompanhado de perto. E, gente, vou falar uma coisinha sobre o Carlos, muito importante, com propriedade, né? Somos amigos há mais X anos, padrinhos de casamento um do outro, enfim, a gente construiu nossa história juntos, tá? Não fique com ciúmes. Tá? Ele veio antes, eu com tá Muriel, tudo bem. Estamos eu tô em relacionamento aqui com 12 anos, aqui já 27 anos praticamente. Mas o Carlos é uma pessoa obstinada. Obstinada. Todas as coisas que ele resolveu fazer nessa vida, ele fez com maestria. Desde a recreação, a mágica, ao buffet, ao empreendedorismo e agora na área realmente de ensino, né? Hoje ele ensina empresários, né? Ô, Carlos, fala um pouquinho para mim desse seu movimento agora e como é importante esse olhar, trazendo, Muriel, o que existe de mais novo nessa área de automação, IA, tecnologia, qual eu estou bebendo dessa fonte. Ele me ajuda bastante todos os dias aqui. Pô, que pergunta gostosa de responder, mas complexa, né? Primeiro, obrigado pelo elogio de ser obstinado. Eu acho que eu sou um cara que caminha por convicção. A gente tem que caminhar por convicção no que a gente acredita. Se você não acredita, cara, para de caminhar, vai para outro lugar. E agora, nesse momento, eu estou numa fase que eu estou entendendo a metodologia que eu utilizei durante 20 anos, né, nas minhas empresas de eventos. Eu consegui escrever essa metodologia, que foi meu primeiro desafio, né? Quando o cara fala, você vai ensinar? Vou, mas o quê? Eu vou ensinar o que eu sei. E o que você sabe? Não, eu sei o como, mas como? Aí você tem que escrever, porque tem que ficar fácil. Onde está isso? Onde está isso, né? E por incrível que pareça, não foi uma coisa difícil de escrever. Eu só sentei e falei, o que eu faço? E aí eu fui escrevendo. Agora, como isso fica mais fácil para a pessoa poder entender o que eu faço? Né? Até te mostrei ontem à noite, né? A gente teve um jantar. Esse é o maior desafio das pessoas, né? Então, pois é. E aí eu acabei escrevendo isso de uma maneira simples até, assim. Só que o simples precisa ser dito, né? Então, para mim, bem óbvio até. E tá em processo de mudança e sempre aperfeiçoamento. E é muito legal quando a gente fala sobre saber no nível que parece fácil, que é a maestria inconsciente. E o desafio é você trazer para o consciente para que isso possa ser metodizado e isso possa ser replicado. O grande detalhe aí é as 3 fases do conhecimento, né? A primeira fase do conhecimento é eu sei o que eu sei. Então, por exemplo, eu sei português, eu sei que existe e eu sei falar. A segunda fase é eu sei, mas eu não sei fazer. Então, eu sei que existe russo, mas eu não sei falar russo, né? Só que, e o que eu não sei que existe e eu não sei? Esse é o problema. É igual você estar num quarto com a porta atrás das suas costas.
Você está olhando para o quarto. Então eu sei que tem a janela, que tem a cama, a porta está atrás e tem o quadro. Beleza, isso eu sei que existe. Só que o que eu sei que não existe é o que está nas gavetas. Eu sei que tem alguma coisa na gaveta ali, mas embaixo da cama deve ter alguma coisa. Eu sei que está ali. Mas e o que eu não sei e que existe é o que está atrás da porta. Você não sabe o tamanho das coisas que tem lá. Então a gente sempre está aprendendo, sempre tem esse nível de conhecimento, sempre para poder buscar. E o meu objetivo hoje é ajudar empresários do setor de eventos, cara, que entendem de eventos sociais e corporativos, a como escalar o seu negócio, a como organizar o seu negócio. Por quê? A maioria, eu estou com um grupo hoje com 143 empresários, e a maioria deles, eu não vou falar 98% deles, eles são pessoas, né, que sabem fazer, né, primeiro, são ótimas pessoas na operação, mas eles não sabem ser empresários, porque o que lhe falta não é conhecimento, é educação. A gente tem que ser educado da maneira certa, para a gente poder... Porque todo mundo sabe que tem que gastar menos do que... ou seja, do que você arrecada, né? Todo mundo sabe disso, cara. Só que por que os caras se endividam, então? Porque falta educação financeira. Então, por isso que você falou tão bem da educação, né? O negócio hoje é educação. É sentar com o cara, é evidente, levar o cara onde eu já tive, né? Não levar onde eu acho, não onde eu já passei. São pessoas que estão aí... São pessoas de verdade que são o que eu fazia há um ano atrás, né? Ou às vezes há um mês atrás, às vezes há 5 anos atrás. Então, é entender isso e poder ajudá-los a escalar um outro nível. E olha que legal, né? Porque... a gente costuma falar nas nossas mentorias aos nossos alunos que você pode fugir de tudo, menos fugir de você. Exatamente né? isso. Então, existe uma jornada para o Carlos de la Rey. Claro. Hoje, que vem desde lá do Recreador. Claro. Atrás, Caixa Capoeira, História. aquela jornada que a gente fez toda. História. E aqui a gente fala muito sobre jogo. Né? E é uma característica sua, dentro da sua metodologia, a gamificação. Né? Você estava me falando hoje, ontem, aliás, sobre ele criou todo um sistema de gamificação para fazer as vendas dos pacotes de formatura dele. Cada etapa existe uma gamificação. Não sei se você pode revelar isso aqui no podcast, ou se isso é uma estrutura sua lá, ou se você não puder desta maneira, mas que você possa contextualizar. Eu vou explicar o que eu faço, eu só não posso falar como, tá? E por que você usa o jogo? Legal. Até porque hoje nós estamos em 22 unidades, em 9 estados, isso está se replicando no Brasil inteiro, porque está convertendo, mas existe uma metodologia mesmo por trás, e isso é muito legal. Cara, esse negócio de trazer essa parte do jogo, né? E eu gosto muito da frase que vocês cunharam, né? O jogo não mente, e é uma realidade isso aí, cara. Né? Você pega assim e não mente mesmo. E o que acontece? Tem um livro que chama Pitch Anything, que ele diz que você tem que entender como o processo de venda acontece na mente da pessoa, porque acontece por emoção. Cara, ninguém compra por razão, pronto e acabou. É emoção mesmo, tá? E aí, como que eu acesso a emoção da pessoa? A porta de entrada para a emoção é curiosidade. Você não sabe uma história, você quer saber, aí você vai se emocionar. Isso é curiosidade, vai funcionar. A porta de emoção é, o assunto é interessante. Se não, se for chato, você não quer ficar. Né? A palestra tem que ser interessante, né? Vocês são mentores de palestrantes, sabem que tem que ser interessante. Palestra chata, ninguém aguenta o cara falando dele mesmo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso elevar o nível de consciência, porque essa galera que eu faço venda, que são a galera da geração Z, é uma galera que está entrando agora, né, no mercado de trabalho também, e no mercado onde eles estão estudando ali, né, no mercado estudantil. Então eles estão saindo, muitos da casa pela primeira vez. E aí eu falo sempre o seguinte, olha que interessante, a primeira pergunta que eu faço antes de começar o jogo é o seguinte: cara, se você fosse comprar um apartamento de R$1 milhão de uma construtora, você não pediria o antecedente dessa construtora, se ela entregou todos os prédios no momento certo, você não entende, se ela não tem dívida trabalhista, o histórico dela. Você não pediria isso, porque você está comprando para daqui 5 anos. Está investindo num capital. Aí 100% fala, não, beleza, claro. Eu falei, então por que você vai comprar sua formatura de R$2 milhões? Você não pede para a organizadora da sua formatura o histórico dela, por quê? Aí eu começo o processo de evolução de consciência, onde o cara começa a falar, peraí. Educar o cliente Educar o cliente. E aí eu começo a fazer a gamificação. Falo, essa metodologia existe, vocês vão achar que vocês estão brincando, mas a gente fala dinâmica, né? Através das dinâmicas. Só que depois, aí até você me ensinou a palavra ontem, o debriefing vem, e aí é aquela paulada, porque daí o cara fala, não, cara, como é que você chegou nisso? Não, eu não cheguei nisso. Eu brinco com eles, eu falo assim, ó, no final, eu falo assim, ó, no final, eu vou apresentar o projeto para vocês. Se tiver errado, parabéns, vocês erraram. Pô, vocês são clientes, vocês erraram. Eu não errei nada, porque eu vou fazer o que vocês estão me pedindo. Só que assim, vou tentar extrair isso de uma forma que você não sabe. Por quê? A metodologia chama-se DNA, o desejo não aparente.
Porque é isso que eu tento extrair do meu cliente. O que que não aparenta? Por quê? O que que tá por trás daquela compra? Qual é o desejo Quando você vai ardente comprar que um carro, qual que é o desejo? Ah, eu quero um carro. Beleza, mas qual que é o desejo? Econômico. Sério. É isso mesmo? Ou você quer aparecer? Não, porque às vezes o cara quer comprar um carro por status, tá tudo bem. E tem gente que quer luxo, tem gente que quer robustez, tem... Beleza. Cada um. Não tem problema. Só que se você não extrair o DNA, cara, Entendeu? que é o desejo não aparente da compra, como é que você vende? Quando E o eu jogo mostra, Quando irmão. eu era criança, o Opalão era o quê? Vixe. Era... Minha mãe tinha um Opala branco. E quando eu freava, ele não tinha um pequeno... Ele se jogava de uma E maneira... não pro era lado só o esquerdo. Opala, era a Caravan também. Não, Caravan, o naquela época. Opalão. Hoje, meu filho nem sabe o que é freava isso. Não, meu filho nem sabe segurava o que é no isso. braço o Opalão. E trazendo pra esse desejo é realmente o que E acontece. se liga nisso aqui, que ontem eu sabia que eu ia vir aqui, e assim, o Bocão me conhece, sabe que eu sou um cara meio chato, que eu já começo a estudar as coisas, porque eu quero vir aqui e quero entregar meu 110%. E eu falei, cara, beleza, isso aí é a metodologia que eu tô usando. Mas e se eu pensar na gamificação, e para falar de jogo com vocês aqui, de como eu faço com empresários? Como é que o empresário pode usar o jogo para crescer? Aí você fala, meu, não tem como, o cara já é empresário. Eu falei, irmão, vamos lá, na nossa geração. Você já jogou Mario? Mario Bros? Opa. Jogou? Opa. Jogou. Então, olha só essa frase que eu até não decorei, mas eu amei ela, cara. O nível da habilidade que nós temos determina a nossa velocidade de crescimento. E o nível do jogador determina o jogo. Se liga. Faz todo sentido. Deixa eu só tentar levar o nível de consciência de vocês. Você tá jogando, do jogador? determina o nível do jogo. Uau. Olha lá. Você entrou para fazer um jogo comigo, beleza? Beleza. Você jogou Mario. Como é que é a primeira fase do Mario pela primeira vez que você pegou no controle? Mano, você não passava do primeiro Obstáculo. negocinho. Então você não tem Primeira habilidade. tartaruguinha Você não mandar tem você. habilidade. Você não consegue fazer a leitura. Tudo é muito rápido. Eu fui jogar Fortnite com meu filho. Não sei se você já jogou. Nossa. Meu, eu tive labirintite. Aí ele foi me explicar. Não, pai, não sei o que, me dá um dinheiro que eu vou comprar uma skill. Eu falei, que skill, cara? Não, é uma roupa e tal. Eu dei um dinheiro pra ele, o cara comprou uma skill de panda. Eu falei, mano, que ninguém respeita um panda. Os caras vão matar o panda, Os caras vão cara. matar o panda. Não, o panda tem injeção, eles não Aí matam não, o panda. aí ele pegou uma mulher. Aí eu falei, pô, você vai jogar de mulher, cara? Eu falei, não, vou jogar de mulher. Eu falei, cara, eu tô entendendo. Aí eu parei. Beleza, mas se liga aqui que eu vou voltar lá no Mario. Só que daí a gente vai pegando a habilidade do Mario. Então o nível da sua habilidade determina a sua velocidade, certo? Sim. Você vai passando de fase, as coisas vão ficando mais complexas. Beleza? Sim. Próximo nível. No empreendedorismo, o que acontece? Você sai de um nível para entrar no outro nível. Só que, olha que legal isso aqui. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito verdadeiro comigo. Talvez seja certo, talvez não, mas está tudo certo. O meu nível hoje de faturamento, vou dar um exemplo aqui, é de 100 mil reais, certo? Certo. Certo. Meu, bati os 100 mil. Tô grandão. Vou fazer um outro nível agora. Tô aqui 100 mil, pum. Qual que é o próximo nível meu de faturamento? Para onde eu vou mirar agora a minha meta? Ousada. Vai lá. Ousada, $500 mil. Meio milhão. Meio milhão? Meio milhão. Meio milhão. Se eu tivesse o nível 1 do Mario, aquele mais basiquinho, e te jogasse no nível 5, você ia conseguir jogar? Não. Claro que não. Porque o nível não é assim, cara. Você tem que subir um nível por vez, porque a habilidade que você adquire em cada nível te capacita para aumentar a velocidade do próximo. Por isso que o nível do jogador determina o jogo. Se eu te colocar direto na quinta fase, você não vai nem conseguir jogar, você vai chorar e abandonar o jogo. Então você vai diminuir um pouquinho, pode ser ali, ó, talvez daqui 5 níveis você tá nos 500 mil, mas de 100 mil, a próxima é 150. O que é mais fácil agora? Você tentar de 100 mil, você partir para 150, ou seja, um pouquinho mais só, mas você tá aumentando o nível, ou seja, tentar fazer 5 vezes mais difícil. Então, e você talvez não tenha nem estrutura, porque todo crescimento dentro de uma empresa mete pressão na estrutura. E aí é o BO. Então, entender que esse jogo faz isso, te capacita a subir mais rápido. E olha o detalhe agora, pega essa chave que top. Aí os caras falam assim, sou multi-empresário. Top? Sim. Jogou Donkey Kong? Lembra Donkey Kong? Sim, opa. Foi melhor e mais rápido ou não foi? Porque você já jogava Mario, irmão. E é basicamente o mesmo nível, mesmo estilo. Então você já pegou Só muda muito o mais rápido. personagem. É o jogo de multinível. Você pegou mais rápido. Então você entender hoje, cara, como funciona o jogo, a regra do jogo, entender como você tem que fazer isso do jeito certo, te dá a habilidade para ter mais velocidade e chegar certo. Louco, né? Boa. E isso tem a ver com comportamento também, né? Porque quando você coloca isso falando a longo prazo, o $500 mil seria o longo prazo e não 150. O cara se frustra no meio do caminho.
e frustrando, ele não tem habilidade, como você falou, ele vai desistir daquilo. Sim. Nessa jornada, né? Por isso que as pessoas procuram sempre prazos curtos, programas de 21 dias através de programação neurolinguística e tal, onde ele chega nisso, para que ele tenha um resultado e uma recompensa. Mas vamos lá, ó. Eu entendi seu ponto de vista e eu concordo. Mas tem um detalhe aí. Você fala um prazo de 21 dias, nós não estamos falando de um crescimento, velho, de 10%, 50 mil. Estamos falando de um crescimento de 50% da sua empresa. Sim. É muito, cara. É muito. Por quê? Porque todo crescimento, cara, ele não é inversamente proporcional à qualidade. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma curva. Tem a curva. E aí, qual que é o detalhe do jogo aqui? Por isso que na minha metodologia e nas minhas empresas, eu fraciono tudo no mundo de 90 dias. A gente só vive 90 dias, 90 dias, 90 dias. Minha vida pessoal é um mundo de 90 dias. Cada 90 dias eu faço uma viagem com a minha família. Cada 90 dias acontece alguma coisa. Pode ser até curta a viagem, não tem problema, mas acontece. Você faz ciclos. Ciclos de 90 dias. Tanto que a minha mentoria chama o Mundo de 90 dias. E aí eu trabalho tração, que é marketing, posicionamento e vendas. Que legal. Eu quero fazer o cara ganhar dinheiro em 90 dias para ele poder subir um nível comigo. Então, o que acontece aqui? Subir um nível. Subir jogo. um nível. É jogo. Sempre jogo. Tudo é jogo. Tudo é jogo. Tudo é jogo. E é Sempre muito legal jogo, isso que você está falando, mas eu tenho uma reflexão dentro dessa teoria e dentro do que a gente está falando aqui. Porque assim, quem chega mais rápido 1 milhão? Quem nunca fez 1 milhão ou quem já perdeu 1 milhão? Cara, é uma pergunta relativa, tá? Assim, porque se você olhar isso isoladamente, vai ter caso né, que fez 1 milhão aí sem saber. A gente, né, os que acertou mesmo, né? Tá tudo bem. Agora, eu tenho convicção, na forma geral, é quem já fez 1 milhão. Quem perdeu 1 milhão chega mais rápido no 1 milhão. Então, vamos lá. Então, você tem uma metodologia que você aplica para que as pessoas possam crescer, certo? Exato. Então, você concorda comigo que esse crescimento, ele não vai ter um crescimento uniforme e retilíneo diagonal. Ele vai fazer uma parábola, porque a hora que ele pegar o método, ele chegar no primeiro 1 milhão, às vezes ele demora, sei lá, 2 anos para chegar no primeiro 1 milhão, vamos falar assim. Porém, do primeiro 1 milhão para o segundo 1 milhão, ele demora 1 ano. Do segundo para o terceiro, ele demora meio ano. Quer dizer, quando você aprende um método, quando você entende a formação dos conceitos básicos, das boas práticas, você consegue acelerar, a velocidade distorce o tempo e você consegue fazer mais em menos tempo. Que entra na frase eu demorei dele. 3 anos para fazer 1 milhão. 3 anos. Que entra na frase A minha dele. última empresa eu demorei 12 dias. Que entra na sua frase. E não, o nível do jogador. Não é social, tá? Não é uma empresa social, eu tô falando de empresa física. É o que você falou, é o nível do jogador. Mas é o nível do O jogador. nível do jogador determina o jogo. Ele atingiu outro nível. E aí, para falar do nível do jogador, eu vou trazer uma pergunta para você trazer para a galera, para os empresários, para os treinadores, expert que tá aí. O quanto... Vamos falar de mentalidade. E eu sei que é uma coisa que você curte também. Eu tô estudando, só curto. Mas exatamente, mas na realidade, o quanto isso foi importante para o seu processo. Para esse olhar de 3 anos para 12 dias. Porque a gente entende que a gente tem vários amigos treinadores, um deles na área de formação, no caso, direito, e aí você vem e ele fala assim, o que mudou o jogo é que não é hard skill. Então, não é uma capacidade técnica. Ele falou, eu tive que entender de soft para eu poder desenvolver habilidades como inteligência emocional, como comunicação, para que eu fizesse o dinheiro. Não foi o direito que fez. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que você acredita que nessa curva da diferença dos 3 anos para os 12 dias. Tem mentalidade? Como foi essa jornada? 3 coisas. Verdade, mentalidade e a parte técnica, que seria a habilidade daí, né? Primeiro, sempre a verdade. Você tem que acreditar no que você faz, irmão. Uau. Verdade. Acima da mentalidade, sim, tem que ter uma mentalidade de verdade. Tá? Eu vou ficar rico e tal, vou fazer tal coisa. Cara, mas qual que é a sua verdade? Você defende isso? É a sua verdade? Depois, aqui, se discorrer, se tiver tempo, eu quero contar quando eu montei uma lanchonete, que nem era dentro da minha verdade, mas era dentro da minha possibilidade na hora. E eu tava tentando ajustar as coisas lá, e quando deu certo, eu já parei na hora. Tava ganhando dinheiro e parei. Então, assim, primeiro é a verdade, irmão. Tem que ser verdade. Aí a mentalidade. A mentalidade é muito importante, né? E aí entra o detalhe da ambiência, que o Bocão falava tanto, eu até brincava, né? Eu tirava sarro dele, ambiência. Eu falava, ninguém fala ambiência, gente. Quem que fala ambiência? Era a minha próxima pergunta. E aí, assim, por quê? Aonde você quer chegar,
Eu nunca fui pra Dubai, vocês já foram. Eu nunca fui lá pra Israel, vocês já foram. Então, assim, é muito mais fácil eu ir com vocês Mas sozinho. você pode ir. Conta pra mim como A que eu gente posso vai ir. falar já. A janela está aberta. Então, A assim, oportunidade está na mesa. pra onde você quer ir, tem alguém que já teve lá, cara. Então, assim, a diferença é o quê? Esse cara tem um conhecimento que eu não tenho. Então, como é que eu consigo esse conhecimento? É só frequentando os lugares que esse cara tá. E aí você começa a mudar a sua forma de ver as coisas. E é evidente. Eu falei que eu sou um cara que eu caminho por convicção. Então, eu era um cara, eu não, por favor, quem tá me assistindo, não me leva a mal, mas eu era um cara que eu quase cheguei a ser ateu uma época da minha vida, né? Meu, tá tudo de boa. Só que quando eu comecei a mudar as minhas crenças internas mesmo, tá mudando a minha mentalidade, tô fazendo novas vias neurais. Como é que funciona isso? Fisiologicamente falando. E aí você que tá em casa, que tá nos assistindo, você tem lá um axônio, que é um rabinho assim do seu neurônio. Ele se conecta com o outro, beleza? Você mieliniza isso. É como se passasse graxa pro eletrodo, pro estímulo elétrico ficar mais rápido. Pra você que não entendeu nada, lembra do filme do Avatar? Isso, Quando é ele esse gruda. aí. É isso aí, é isso aí. Quando ele gruda o cabelo. É isso aí. É isso aí. isso. Se Ele ligou? gruda Pegou, o rabo pegou, no pegou, bicho. pegou. Mas você não tem uma vez, você tem várias. Aham. Aí o que acontece? Você tá morando numa casa há 10 anos, você mudou para outra casa. Aí um dia você sai do seu emprego, tá lá no mundo da lua, você faz o caminho para a primeira casa. Não a que você tá morando. Mas por quê? Porque essa linha tá mais mielinizada no seu cérebro e te conduz. Então o que você tem que fazer? Você tem que mielinizar essa outra. E como que você faz isso? Irmão, é passando graxa nela, é estudando. Então, pô, eu quero mudar minha mentalidade. Eu preciso saber o que os caras que ganham 1 milhão faz que eu não faço. Então como é que eu começo a fazer? Andando com os caras de 1 milhão, irmão. Ambiente. É isso aí. Entendeu? Pô, eu quero ver como é que os caras que vendem jogo estão ensinando o jogo pra todo mundo e estão moendo. Cara, eu vou andar com vocês. Eu liguei Bocão, falei, Bocão, tô com uma ideia aqui, ó. Vou fazer um jogo team builder pra galera, pô, pra extrair, eu preciso extrair. Ontem a gente tava falando sobre isso. Pô, eu preciso, pra minha nova empresa, preciso levar esse nível de consciência através de um jogo. Como é que eu faço? Cara, aí, pô, o Bocão me deu umas ideias super legais. Falei, cara, vamos afinar. E aí a tentativa e erro, você faz ajuste, mas o que é isso? É caminhando com quem sabe, irmão. Né? Você vai perguntar pra um bancário lá, não tô falando mal de um bancário, mas que nem tem ideia aqui que é uma confecção de um jogo. Que agora me veio uma reflexão muito louca aqui, porque, cara, zerei na vida, cara. Zerei na vida, que a primeira pessoa que sentou comigo com uma folha... Ah, verdade essa história aí, mano. Que sentou comigo com uma folha e falou assim, cara... Você sabe o que é estafeta? Me mudaram... Essa foi a pergunta, cara. Me mudaram de faixa etária. Sensacional. Me mudaram de faixa etária, velho. Tô indo pro 7 a 12, cara. Eu não sei fazer nada. Eu tô com a tia Lu sabe fazer tudo. Me Calma, ajuda. vamos abrir um parênteses. Vamos trazer... Vamos abrir um parênteses pro contexto. Faz assim, ó. De volta para o futuro. Um Túnel do parênteses tempo. pro contexto e daqui a pouco a gente dá um cavalo de pau. Parênteses. Pra você que aí já atuou ou não, acredite o seguinte, fez recreação na Santa Ceia. Com ele. Ele também. Então eu falo isso pra todo mundo, pra essa Falou o construção. novinho aí, né, Ah, não, mas eu sou 12 anos mais novo que ele. Tá acabado. Não tá parece. cansado. Rodou de mas pneu murcho. Tá cansado. Não troquei óleo. Mas nesse contexto, ele é o cara que você pegar hoje 25, 30 resorts do Brasil, foram treinados por esse cara. Entendeu? E aí, assim, você pega, o que é estafeta? São jogos de ir e vir. Entendeu? Foi o seguinte, jogos. ó, Estafeta era o nome que se dava ao carteiro antigamente. É que isso. levava e trazia a mensagem. o Bocão que chegou lá... Conta aí pra o Bocão gente, que que eu chegou foi gostei assim, dessa. nós estávamos trabalhando no hotel lá, pode falar o nome aqui? Pode, lá no Pode. Bourbon Cataratas. No Bourbon Cataratas, E um aí? hotel maravilhoso. Se quiser E aí chegou uma patrocinar- galera, veio uma galera da hotelaria, e aí no meio de uma reunião eu falei, galera, é o seguinte, quem precisar de ajuda, eu não sei muito, mas o que eu sei, eu compartilho, você me procura, beleza. Eu sempre tive essa cara aqui de topeira. Então a galera fica meio medo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, dá pra falar com você? Falei, pô, beleza, sentamos numa mesa. E bem assim, perto A eu folha? lembro até hoje. Não, aí a folha, sentamos, ele falou assim, cara, preciso de uns jogos aí, porque, né, e tal. Aí eu falei, você sabe o que é estafeta? Ele, não, eu falei, então vou te ensinar. Aí comecei, nós desenhamos junto, cara. Sabe o que ele fez? Eu tenho certeza que ele inventou na hora. Eu tenho um jogo que eu faço, chama Double Action. Eu só mudei o nome. Que é metade handebol, outra metade é futebol. Então o cara vem picando a bola aqui, daqui a pouco tem que ser com o pé. E vira pra lá e vira quadra pra cá. Ele certeza que ele inventou criou na hora. naquele exato eu momento. tenho um pouco dessas... Eu apliquei muito Double Action. Foi muito legal. Double action. Cara, bom. Senhoras e senhores. É isso. Olha e que legal. ontem eu ensinei um jogo pra ele. Isso aí. Demorou Foi um muito pouquinho. bom. Demorou, Não. mas aconteceu. Quantos Mentira, ele já anos? me ensinou muitas coisas. 30 anos.
Demorou um pouquinho, 27. Demorou um pouquinho, mas aconteceu. Senhoras e senhores. E estamos- hoje, 30 anos depois, você é especialista em jogo. Aí, Quase. Aí, ó. Você vê, é o cara que ganhou o William, né? Como é que eu chamo? Os maiores evangelistas do mundo. Ô, me deu uma falha agora. Porque o cara ganhou ele, né? O cara ganhou ele, o cara ganhou o resto do mundo. Pronto, aí. Uau. Tem estrelinha no céu. É isso, senhoras Billy e Graham, senhores. o cara ganhou o Billy Graham. E ó, e trazendo pro dia a dia, a gente falou sobre mentalidade, falou sobre ambiente. E ambiente, que é o quê? Hoje as pessoas têm um certo preconceito com você buscar, né? Então, vamos falar um pouco da linha do coaching, e aí trazendo, desmistificando a linha do coaching, veio do esporte também. Veio dessa parte de treinador, de buscar aquela linha. E você falou de buscar pessoas que já têm aquele resultado. A mentoria é isso. É você caminhar com quem já tem o resultado que você quer. Até fiz adaptações no número de mágica que eu faço, né, quando eu sou convidado para estar, onde eu falo da importância do mentor e um número de mágica vira só o elemento. Por quê? Cara, nós temos mentores a nossa vida inteira. É que hoje esse nome está até desgastado. Mas, por exemplo, dentro de uma família, né, um pai é mentor de um filho. Sim. O professor é mentor, né, de um aluno. Isso é mentor. Um técnico, ele é mentor do seu atleta. Então, isso acontece. Agora, existe uma coisa que... isso é um estudo, tá? Eu li um estudo espanhol que diz que nós temos níveis cognitivos, e esses níveis cognitivos, eles são intrínsecos de cada pessoa. Ou seja, você já nasce com esse nível cognitivo. Ele vai de 1 a 5. De liderança e capacidades. E aí ele fala assim, ó, que se você é um cara extrato, ele usa a palavra extrato 4, você não consegue ficar muito tempo embaixo de um cara extrato 3. Por isso que é importante você saber onde você está, porque às vezes você precisa de uma outra pessoa com outra habilidade, com outro tipo de conhecimento, num outro... Às vezes, desculpa o termo, eu vou usar aqui, mas eu não estou julgando. Às vezes você vê um cara que é servente de pedreiro e fala, nossa, esse cara podia estar, milionário, mas o cara está tudo bem. Ele é uma caminhoneta gigante carregando uma caixinha pequena, porque ele tem espaço para poder comportar mais habilidades e não comporta. Sim. Esse é o estudo, não sou eu que estou falando, então E aí essa é ele uma ideia, tá? acaba escolhendo estar ali. E aí o que acontece? Quando você faz a opção de caminhar perto de pessoas que têm essas habilidades que podem te passar, você acaba evoluindo. O método judaico de ensino é: eu faço, você olha, eu faço, você me ajuda, você faz, eu te ajudo, e você faz e eu olho. E depois você faz sozinho, filho, você está pronto. Só que o que acontece hoje? Está tão desgastado, e depois a gente pode falar do fenômeno da internet, que é uma coisa que eu venho até estudando um pouco. Está tão desgastado que as pessoas hoje têm a falar coach, o cara corre. Cara, eu não sou coach, tá? Eu adoraria ser, de verdade. Nós somos. Adoraria Nós somos ser. E é tranquilo. Adoraria ser. Quanto a isso, e você fez pelo Jerônimo também, né? Ele fala do coach levado a sério. E é realmente assim, coaching não é treinamento, coaching não é mentoria. Coaching é uma metodologia. Ponto. Fechou. E eu não sou, mas assim, as pessoas falam, agora você é coach. Eu falo, irmão, depende. Talvez para você eu possa até ser, eu posso te ajudar, mas eu não tenho informação. Mas posso te ajudar, tá tudo bem. Eu não tenho esse preconceito, só que existe um desgaste muito grande. Existe. E aí as pessoas têm o quê? Você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Já viram? Não. Cara, maluco. Então eu vou contar a historinha, vocês não viram. Quem se liga aqui, faz o corte. Cara, o cara cismou de roubar um banco, sacou? Vou roubar um banco. Aí ele leu em algum lugar que limão deixa invisível. Aí ele pegou, espremeu o limão, passou na cara e fez uma foto com Polaroid. Por alguma coincidência do destino, que eu não sei qual, a foto ficou branca, mano. E não revelou. O que acontece? Sim. Estou invisível. Aí ele foi e roubou 3 bancos. E foi pra casa. E aí, sem nada. Aí a polícia foi lá e pegou o cara, mano. Ué, como é que vocês me acharam? Aí os caras, eu tô invisível. Aí o policial olhou, achou que ele tava brincando, prendeu. Aí viu que ele tava falando sério. Chamaram os 2 cientistas, né, o Dunning e o Kruger. E começaram a estudar esse cara. E aí eles chegaram no efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que é o seguinte: você faz um pico da ignorância, você acha que você sabe, mas você não sabe. Mas o pouquinho que você sabe, você já acha que você é o cara, entendeu? Sim. E aí você tá ali rogando as coisas. E esse é o problema. E esse é o problema da geração de hoje, porque às vezes o cara não sabe as coisas e fica arrogando as coisas. Você fala, cara... resumiu, no meu olhar, tá, gente? Não é um conceito, nem um preconceito, mas uma observação. Você resumiu grande parte dos profissionais que começam hoje a jornada de trabalho. Boa. O pouco que ele sabe, ele já acha que ele é o... Uau. Uau! Entendeu? Aí eu sempre faço uma analogia, que é como o cara do futebol. É o cara que senta lá na arquibancada e tá acontecendo um problema, e ele tá gritando, se fosse assim. Mano, não sabe nada, mas tipo, do jeito que ele fala pra você, ele resolveria o jogo. Entendeu? Aí,
Ele faz essa curva e aí ele começa a cair na consciência. O que é isso? Quando o cara fala, meu, desce daí da arquibancada, senta aqui então, irmão. Já que você vai resolver, resolve. Aí ele entende que ele não sabe nada. Só que aí é o bonito da coisa, porque ele chega no fundo do poço. E aí depois ele começa a subir de novo, porque é o nível de consciência, e aí onde vem a frase cunhada, eu sei que nada sei. Ou seja, aí você está pronto para sempre estar recebendo. Então o problema do que você me perguntou hoje é simples, irmão. Quando a gente fala de mentor, fala de coach, qualquer outra coisa, existe uma barreira, tipo, não, mano, eu já sei. E aí entra no que eu falei lá no início. O empreendedor, que é no meu caso, ele construiu aquela empresa dele sozinho, irmão. Ele sabia fritar um ovo, fazer um negócio, abrir um restaurante. E eu sou um ótimo cozinheiro. Só que isso não te leva para o outro nível. Porque o outro nível você precisa ter mais habilidades para você subir de nível. Você tem que ser outro jogador. E olha o detalhe, eu sou totalmente consciente que eu vou levar o cara até um nível. E eu vou entregar pro cara e falar, irmão, daqui eu não levo mais. E ele fala, não, beleza, tô faturando 10 milhões agora, e agora? Eu falo, agora eu não sei, porque nem eu cheguei na outra fase. Nós temos que ir junto com outro cara. Só posso levar o meu aluno até onde eu já fui. Até onde eu já fui. Exatamente. E aí é isso, é um nível de consciência, irmão. Pô. E esse é o problema da galera que tá entrando agora e essa geração imediatista. Por quê? Porque a galera julga a geração nova, a galera, e eu quero falar um pouco sobre essa tomada de decisão, e a gente fala muito, né? Para os nossos clientes, para os nossos alunos mentorados. Vocês julgam a nova geração, a galera que está no TikTok. E aí a gente fala para eles assim, você sabia... Tem alguém que não tá no TikTok. Não então, exatamente isso TikTok, que a gente fala. Que nos próximos 5 anos, os próximos clientes que irão contratar o seu serviço, o seu produto, é o cara que está no TikTok. Olá. Os futuros médicos, os futuros advogados, as futuras pessoas, e a galera ainda não entendeu qual é o lance. De qual geração nós fechamos... Não, a nova agora. Não, mas essa nova sua é qual? Só para entender. Sim. Quando a gente busca... A Z já está comprando, irmão. Então, meu filho está comprando um carro. Então, mas a gente tem uma cliente de 22 anos que é o poder da caneta. É o poder da caneta. A gente fechou um contrato de quase 100 mil com essa cliente. E aí a galera não entende para quem ele vende. Claro. E essa é a ideia quando a gente vem para um mundo. E aí a minha pergunta para você é, o cara, quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? E vem do empreendedor pela habilidade, pela dor que ele tem, qual é a real diferença do olhar, do seu olhar naquilo que você ensina para as pessoas, do cara que está empreendendo e para o cara que está como empresário? Qual é o momento de virada dele para empresariar tudo isso, o negócio dele, para o cara que está aqui assistindo a gente? Cara, é o seguinte, eu vou contar uma história para você entender isso aí. Eu tive em 2016 na Inglaterra. Na Inglaterra tem vários museus, a Europa é recheada disso, vocês sabem muito mais do que eu. Eu estive no Museu da Cavalariça. Cara, eu amo guerra. Se a gente entrar aqui para falar de guerra, eu já começo com um jogo e nós vamos chegar na guerra, vai ser legal demais. Vou resumir para você o empreendedorismo na guerra, tá? E aí eu tava lá, e aí eu comecei a olhar, e a história do Museu da Cavalariça, ela é escrita na parede. E eu comecei a ver. Aí, pô, o cara... E era uma coisa tradicional de família. Então, o vô ensinava pro filho, ensinava pro neto, e as coisas iam assim. E eu comecei a ler aquilo, de repente ficou tudo branco assim, aí eu não entendi, peguei, chamei o cara lá, falei, irmão, cadê o resto da história aqui? Porque, pô, não pintaram, mas como é que acabou isso aqui? Aí o cara, não, é isso aí. Aí, um jeito em inglês de falar, eu falei, não, irmão, tá branco, não sei aqui, tem um livro... É que o próximo não escreveu. Aí ele falou assim, não, 1903. Aí eu falei, eu vi, 1903, 3 pontinhos. Ele falou, então, é que daí, esses caras que guerreavam, poder bélico era da cavalariça, em 1903 inventaram o motor. E aí começou a vir um tanque de guerra. E agora essa galera que só sabia cuidar de cavalo não era mais necessária. Então virou a geração do limbo. Aí eu falei, cara, eu vou ficar na geração do limbo, porque eu nasci no analógico. E tá virando tudo digital. Nós somos a última geração analógica. Não, nós temos o privilégio de ter nascido analógico e morrer no digital, irmão. E nosso dever aqui, como legado, é passar os valores da analógica para essa galera nova. E aí, eu respondendo a sua pergunta, como é que é a mudança de mentalidade para isso? É quando você entende aonde você tá e para onde você quer ir, irmão. Só isso. Entendeu? Para onde eu quero ir? Eu quero continuar vendendo. Você quer continuar no mercado? Então você tem que entender para quem você está vendendo. Qual dor você vai suprir? Ah, eu vou suprir uma nova dor, beleza. O pessoal fala da Kodak, é um evento muito, né? Por que a Kodak faliu? Porque ela não se adaptou ao mercado. É o que as pessoas Porque ela falam. não se adaptou ao mercado, porque ela não quis entrar no digital. Depois ela é a maior mentira da face da Terra. Qual é a chance que você acha que a empresa que tinha 95% de share de mercado praticamente, que tinha os maiores cabeças do mundo, que teve na mão
a fotografia digital, qual que é a chance que você acha que eles vão lançar Surgiu isso? internamente primeiro. É claro. Mas qual que é a chance? Você sabe por quê? Não. Porque é o seguinte, era o modelo de negócio deles. O modelo de negócio deles era o quê? Eles viravam para todo mundo e vendiam, financiavam as máquinas de revelação. As máquinas de revelação eram financiadas para ele. Então, quando eles descobriram o digital, se ele se cessa e vira, os caras que pagavam para ele as mensalidades daquelas máquinas do tamanho dessa mesa aqui para revelar, iriam parar de pagar. E elas iriam falir de qualquer jeito. Então, se o cara não entende que jogo ele está jogando, qual é o negócio-chave dele, não funciona. A Toyota não era montadora de carro, irmão. Sim. A Toyota era uma empresa de costura. Se você olhar a Toyota, é uma agulha de costura. BlackBerry, tinha 67% de mercado. Jorola. Eu já tive o BlackBerry. BlackBerry, 2007. Canadense. 2007, BlackBerry dominava tudo no que se falava no que Eu tive um BlackBerry. Aí o que aconteceu? Apple veio. Qual foi a virada de chave da Apple, irmão? Qual foi a virada de chave da Apple? Quando o Steve Jobs voltou? Tinha aquele monte de coisa. Tinha aqueles... como é que chamava aquele negócio do sonzinho da Apple? iPod. O iPod, tinha não sei o quê. Parou tudo. Telefone. Voltou, tirou tudo, limpou e soltou o iPhone. Meu, sem número, sem nada. O 4. Não, foi um mesmo, 2007, pô. Foi, aí ninguém quer. 5 anos depois, BlackBerry faliu. Entendeu? Por quê? Porque tem que entender, cara, onde você tá e o que você realmente quer e qual que é o seu negócio. Essa virada aconteceu com a Nextel também, né? Com todas. Antes dela virar do negócio. A Nextel usava muito o aparelho da BlackBerry, né? Quer entender isso na guerra? Todo empresário levanta todo dia pra guerrear, irmão. O que é guerra? Guerra é disputa por território, tá? Vocês são os únicos que fazem jogos de team building no Brasil? Não. Claro que não. Então, todos os dias estão ganhando com esses caras. Vocês odeiam eles? Não. Vocês podiam infartar. Tô brincando, Mas assim, guerra, irmão. O tiozinho do cachorro-quente todo dia levanta pra guerrear. E é o mercado. Dele. Hoje na mentoria nós falamos isso pra aluna, onde ela tava falando exatamente isso. Você já entrou numa rua que tem uma farmácia, só tem uma farmácia? Claro que não. Tem uma atrás da outra. E a padaria? Guerra. Também é a mesma coisa. Tá entendendo? Só que tem mercado. Claro, mas olha aqui. Você levanta para guerrear. Guerra nada mais é do que disputa de território. Mas qual território? Território mental. Você tem que o território mental na cabeça do seu cliente. E é muito louco, né? Porque hoje em dia, nessa educação, né? Não, nesse momento digital que a gente vive, você divide a atenção hoje não com o seu concorrente. Você vive a atenção com a Anitta, eu divido a atenção com o TikTok, eu divido a atenção com a piada, eu divido a atenção com uma tragédia. Entendeu? Eu divido o meu tempo, o mesmo tempo que eu tenho, de 24 horas, você tem e ele tem. E agora, o grande desafio é onde é que eu conquisto a minha parcela de tempo dentro da sua atenção. E como é que eu faço isso? E eu volto a falar pro jogo e trago para você. Da plataforma de compra, a Temu chegou agora e arrebentou as outras negócios. Por quê? Porque tem jogo. E o jogo prende a pessoa. Claro. Cara, você Bonifica. Perde a noção do tempo. Toda hora que eu jogo negócio eu ganho. Toda vez eu sou primeiro. Cara, é bom demais, eu sou primeiro. E tem as três opções, sabe o que acontece? Eu sempre acerto a melhor. É demais esse jogo. Eu acho que quando você entende isso... É tipo aquele cubo mágico de uma cor só. Você vai só puxando, né? Sempre tá bem. Cara, quando você entende que se você tá guerreando e todo um jogo de estratégia, você tem jogos, por exemplo, como o War, como qualquer outro jogo, como é que funciona? Revolution. Todo mundo começa igual. Então, assim, tem aqueles joguinhos na internet que você faz lá de fazendinha, e aí você começa o quê? Você começa com pedra, madeira e uns camponeses. Aí você começa a ajeitar suas coisas, vai jogando, você vai comprando seus soldados, e quem consegue mais soldados, produzir mais rápido, avança e pega o do outro. Esse é o mundo. Esse tipo de jogo, que é a estratégia que o jogo pode trazer, a inteligência do xadrez, por exemplo, antes de atacar, você blinda a sua empresa antes de você atacar. E aí você tem que entender o seguinte, qual é o jogo que você está jogando? Dentro de uma guerra, você tem que fazer isso. O empresário ele joga 4 guerras, ele pode trabalhar em 4 guerras, ele pode estar em 4 pontos. Primeiro ponto do empresário, isso está no livro Estratégia de Guerra do Kotler de 84. Primeiro ponto, ele pode ter a superioridade e estar no alto da colina, beleza? Ele tem a superioridade, ele tem a vantagem estratégica, beleza? Alto da colina. Alto da colina. Segundo ponto, ele pode estar fazendo um ataque direto, irmão. Ele pode estar embaixo da colina e fala, mano, e aí? Vamos derrubar. Vamos derrubar, vamos pra cima.
Terceiro ponto de guerra. Onde é que está a sua empresa? Ele pode falar, eu vou atacar pelo flanco. Por quê? Porque eu não consigo derrubar, mas eu preciso entrar pelo um flanco. E o quarto tipo de guerra é a guerrilha, que é os espartanos. Nós não vamos entrar na guerra, mas aqui ninguém entra, irmão. Agora eu vou trazer para você, dentro de um contexto que você vai entender. McDonald's, topo da colina, beleza? Tudo dominei. Quem que ataca o McDonald's? Burger King. Tá disposto a morrer, pagar, fazer dinheiro, escambau. Paga às vezes para entrar, tá ali, blá, 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 blá. Tá os dois, beleza? Quem que tá pelo flanco? Madeiro. O que ele achou? Hamburgueria gourmet. Não tem hambúrguer gourmet. Então vamos fazer um hambúrguer gourmet e vamos vender, beleza? Quem tá na guerrilha? O hambúrguer aqui embaixo, ó, do seu Joe, não sei aqui. Sim. Mano, aqui eles não entram, porque aqui eu sou o melhor. E aí você se posiciona. Quando você entende a sua estratégia de jogo, claro, você entende o jogo que você vai jogar. Por quê? Quem tá embaixo e tá subindo tem que estar disposto a quê? A perder mais. Sim. Vai perder, irmão. Você tem que ter bala na agulha, porque se você tiver 100 e o cara tiver 200, você não faz nem cócega. Você tem que ter mais do que o cara. Para cada 10 soldados seu que morre, morre 2 do cara. E a conta é essa. Beleza? Quem tá no flanco tem que estar disposto a quê? A criar e achar a brecha de mercado. Diferencial, né? É. E quem tá na guerrilha segura. Agora a pergunta de $1 milhão. Cara, e quando eu li isso no livro, eu... Poxa vida, foi uma tapa na cara. E quem tá no topo, irmão? Qual que é a estratégia? Fica lá. Sustenta lá. Você tem que se sustentar. Mas como? Qual que é a estratégia? Se aqui eu tenho que gastar dinheiro, aqui eu tenho que achar uma brecha de mercado. Vou estar sempre criando novidade. Pra se manter no Sempre inovação. Sempre na... Você ataca a si mesmo. Cara, eu li isso e não entendi nada. Mas é a grande estratégia das grandes marcas. A Boticário tem uma linha B, a Cacau Show tem uma linha B. A Coca-Cola tocou ela mesma. Coca-Cola lançou a Coca Light. Ninguém tomou. Lançou a Coca Zero preta. Ninguém tomou. Esse ano, a Coca-Cola Zero, vermelhinha, na garrafa, vai passar a Coca-Cola normal em venda. Esse ano, depois de 27 anos, a Coca-Cola sendo o restaurante mais vendido no mundo, perdeu pra ela mesma. Olha que maluco isso. Uau, que louco, velho. Que louco. Mano, atacou ela mesmo. O que a gente faz pra gente derrubar nós mesmos? Quer saber a pior agora? Vou te dar um outro dado aqui que, cara, eu fiquei assustado quando eu vi isso. Como é que você entende o movimento do mercado? É analisando tudo. Vamos lá? O que Ozempic vai impactar a Boeing? A Boeing não, a American Airlines. Vou falar até mais bonito. Hã? Que a isso? Ozempic tá botando $100 milhões no bolso da American Airlines. Indiretamente. Me explica como. Não sei. Um avião, ele sobe, não sobe? Sobe. O que ele gasta energia como? Ele tá gastando menos combustível porque a galera tá emagrecendo, mano. Ocupando o mesmo espaço. Isso saiu agora. Olha isso. Alô, velho. Sensacional. Não é de estourar a cabeça? Não, e aí você tá olhando isso? Alô, você, empresa da aviação, estamos aceitando aqui canetinhas para que eu possa economizar o seu dinheiro. É isso aí. Patrocínio. Aí você fala isso aí, cara, o que isso aí tem a ver com o meu negócio? Tem tudo, irmão. Pega o princípio, gera isso dentro do seu negócio e fala, meu, como é que isso impacta? Não, e é muito legal o que você traz. A gente tava na CIMED agora e a gente assistiu a palestra do João Branco, que era responsável pelo marketing do McDonald's e que criou toda essa parte. E, cara, o cara é muito bom. Por que ele trouxe o Mac? Por que fez todo o negócio? Por que ele tirou o McFish? Tal, foi ele. Então, ele traz algumas coisas dessas. Mas o mais interessante é que ele fala, todo mundo faz parte do processo. E aí a ideia que você falou, a gente ataca a gente mesmo, foi essa estratégia. De tirar para que gerasse polêmica dentro daquilo ali. E eles ficavam assim, eles perderam a nova geração e eles criaram esse novo rebrand de falar, nós fazemos parte da sua infância, nós fazemos parte da sua família. Então, a ideia deles não era atacar o Burger King, porque a treta era exatamente isso. Quem era pai, conservador, família, não sei o quê, eu vou para onde? No Mac, porque o Mac tá aqui. A molecada que estava criando e as propagandas, as coisas, pega o quê? A nova geração. A nova geração consumia Burger King. Mas é a questão até do arquétipo, mano. Se você lê a posição de arquétipo McDonald's, cara... Exatamente. Os caras, eles têm um arquétipo bobo da corte ali que brinca e é super tranquilo. E o Burger King já tem um arquétipo do fora da lei. Sim. E o pessoal jovem se identifica com fora da lei. E aí, onde eles vieram? Para pegar nessa parte mais melancólica de trazer a família, reunir a família, que é um dos poderes que a Coca-Cola usa também. É, sempre Coca-Cola. Cara, isso é fantástico. Eu acho que você hoje, como empresário e um empreendedor, ele tem que entender, cara,
quais são as regras do jogo. Quando você entende que jogo você está jogando, quais são as regras do jogo, ninguém te segura, porque daí é só treino. Que Beleza? entra nesses 4 pontos de luta. Só que você treino, falou. irmão, só treino. Todo jogo, a primeira coisa que o cara tem que perguntar é qual é a regra. Beleza? Porque sem regra você não joga. Não. E aí você vai estar disposto a entrar, sabendo as regras? E é muito legal. Quando a gente fala sobre treinamento e sobre o treinador e sobre as empresas de treinamento, é entender o jogo que você está jogando e qual que é a regra. Qual o jogo que você quer jogar? Ah, eu quero jogar o jogo da licitação. Tem uma regra. Opa, claro. Tem uma regra para você estar ali dentro. E também tem os flancos dessa regra. Claro. Né? Como é que eu entro sem licitação? Como é que eu entro por elegibilidade? Como é que eu faço isso? Quando eu vou jogar no jogo do corporativo, existe uma regra. Como é que eu entro na concorrência? Como é que eu faço a homologação? Como é que eu participo? Quais são os ambientes que eu tenho que estar para fazer o network correto para poder conquistar esse espaço e os nichos? Qual né? região eu tenho que estar para pegar a galera lá do poder da caneta que eu falei? Sim. E é muito legal, porque assim, quando você fala sobre região, e você também trouxe a questão de região, quando você fala que é que nem o hambúrguer de baixo, né, que domina esse espaço, e você citou a CIMED agora há pouco, o João Adib, ele fala do Brasil de 10 Brasis. Claro. Quando ele dividiu o Brasil em regiões e começou a trabalhar regionalmente, Claro. entendendo que cada região tinha uma necessidade, tinha um mix de produtos diferente, tinha uma logística única. E aí ele começou a dominar as regiões. É o Brasil de 10 Brasis. Então Claro. ele olhava para cada região como um Brasil único e aí ele intensificava aquela região. Enquanto você olha de cima, no estratégico, pô, você conquistou o Brasil. Se você pegar o livro O Mito do Empreendedor, ele vai te dar 3 níveis de empresário, né? E de empreendedor, que é aí complementando até a pergunta que o Muriel fez. Cara, você tem que saber que, de verdade, mó falácia esse negócio que você nunca mais vai sair do operacional e tal. Não, você tem que estar no operacional, irmão. Você tem que estar na venda. Isso é fato. Você tem que, de vez em quando, passar lá. Você tem que olhar, você tem que sentir a demanda. Porque toda empresa, ela é o retrato do seu dono. O que você acredita é o que acontece. Então você tem que estar lá. Por que você tem que estar lá? Porque o pior erro do empreendedor é querer vender o que ele gosta. Não tem que vender o que você gosta. Você tem que vender o que o seu cliente quer. Exatamente E você tem que isso. escutar. Então você escuta ele, beleza? Beleza. Esse é um grande erro dos próprios treinadores. Não, a gente então, falou aí. isso hoje com uma aluna. Sabe, o que você é? Ah, não, eu não faço mais consultoria. Qual é o nome da sua empresa? Consultoria. Mas eu não faço mais consultoria. Tá certinho. Ela tá buscando para promover o mercado CLT daqui a uns dias. Falei, tá, mas por que você não faz? Ah, não, ficou chato, encheu o saco. Mas as pessoas não te conhecem assim. Você não quer fazer? Então coloca alguém que faça. Agora, não deixa de vender. De vender. Claro. Não deixa de atender. O que o mercado está te pedindo? É o que a gente Tem fala demanda, precisa. é o Sua que a gente empresa fala supre isso. com os nossos e é alunos. verdadeiro. Né? A gente tem um conceito que a gente atende os órfãos. Os órfãos do mercado. Treinadores comportamentais que se formaram e saíram querendo salvar o mundo, mas não fazem dinheiro. Que eles não entenderam que aqui fora o jogo é diferente. Sabe por quê? Porque eles não sabem cuidar de uma empresa. Eles não sabem ser empresários. É isso. Mas você sabe por quê? Por que quê? eles não sabem ser empresários? Que não foi educado. O que é mais importante? Conhecimento ou educação? Na minha opinião, educação. E aí? Que é o que a gente vende. Educação. Sabe por que é educação? Porque todo mundo que tem conhecimentos, e ele sabe, todo mundo que quer emagrecer sabe, que é só comer menos. É só fazer exercício. Qual é o caminho? Não, só que você só É? emagrece se você se educar. Como ficar rico? Reeducar. Né? Gastar Todo menos mundo que vai ganha. gastar menos que ganha. Pronto, não tem. É matemática. Então eu não posso gastar. Não pode, irmão. Não posso. Entendeu? Então, assim, cara, é simples agora. O que acontece? Se você não tiver uma educação para isso, e a gente não é Exatamente educado para isso. Não. Sabe o que acontece? Olha que louco isso aqui. Vamos falar aqui de mentalidade, né? O menininho fez 18 anos, beleza? Aí ele tá morando com os pais e começou a trabalhar, ganhando seus R$2.000 lá, que né, não é muito difícil pra um cara que tá... Beleza. Pô, tô ganhando 2.000 morando com os pais. Não tem gasto, né, irmão? Você não vai falar pro seu filho pagar alguma coisa na sua casa. Tá tudo bem. Aí, pô, mas eu tô andando de ônibus, mas eu, tô trabalhando, mas eu mereço um carro. Aí ele olha lá assim, ó. Você merece, saia do busão. Venha comprar aqui o carro zero por R$1.500. Aí ele vai lá, peguei. Compra o carro. Aí o cara mantém uma pressão. Ó, vou ver se vai passar seu cadastro. Aí passa o cadastro. Passou o cadastro. Chega, mãe, comprei o carro. Aí a mãe desce, o que a mãe faz? Filho, parabéns, você é muito bom. Aí chama as vizinhas. Nossa, olha aqui o Pedrinho é demais.
Manda tudo errado, tudo cagado isso aí. Filho, você é louco? Você fez conta de quanto isso vai te custar? Cara, pera aí, isso aqui... Meu, você sabe o que é um ativo e um passivo? Então, assim, cara, o carro é passivo, irmão. Como é que é isso aí? Entendeu? Você calculou seguro? Você calculou depreciativo, depreciação? gasolina? Paga 2 carros e meio. Pô, educação, irmão. Devolve isso agora lá. Entende? Então, pô, mas eu não posso ter. E aí é o seguinte, o mal, eu descobri isso a duras penas, né? Porque eu também não tive essa educação com os meus pais. Mas o mal de todo mundo é o crédito, irmão. Eu tive, já perdi o crédito. Nome sujo, perde crédito, tira cheque, tira cartão de crédito. E aí? Aí você aprende o que é de verdade. Porque é o seguinte, o que eu sabia na minha vida? Não, se tem limite no cartão, é meu. E eu gasto. Você tá lá, é meu. Tá lá, é meu. Se me der, é meu. Se eu ganho, é meu. tem uma piada na internet aí, que fala assim, se eu tenho 5 mil, se eu ganho 5 mil e o Nubank me dá mais 5, qual é o meu salário? 10. Lógico que é 10. É 10. Mas As essa é a pessoas mentalidade. acreditam, é isso? Essa é a mentalidade. Só que você pode gamificar a educação do teu filho, irmão. Você pode educar teu filho assim, você pode educar teu funcionário assim. Você pode gamificar isso e ele vai entender de uma forma mais fácil. O funcionário, muitas empresas trabalham a meritocracia através disso, né? Claro. Através de resultado, né? Eu tenho, por exemplo, nós temos um jogo que fica na parede lá, chama Tico Racing. Eu posso falar o nome da empresa aqui, não? Fica à vontade. Fica à vontade. Já olha pra câmera aí, Bom, faz o senhoras e jabá. senhores, eu vou falar o nome... Vou falar de todas, porque vai que você precisa de algum serviço, né? Então, Então, você que é da região... Você que é da região de Maringá e precisa de um buffet, nós temos o De La Rê, o melhor buffet da região. Faça um orçamento lá, com salão próprio e tudo. Mas se você precisa de organização de festas de formaturas, Ticomia Formaturas, estamos em 22 estados, não, 9 estados e 22 unidades. Mas se você precisa de fotografia para social, procure Luna Foto e Vídeo, ou se é só graduação, procure a Gradu Foto e Vídeos, ela vai te atender melhor. Mas se você precisa de uma equipe de bartenders, não, fique tranquilo, nós temos a Salute, porque tudo na vida precisa de um salute. Aí, só isso daí. Mas voltando aqui. Isso, senhora. E se eu precisar... Você faz orçamento já? Se precisar de uma mentoria para a empresa setor de eventos. Se você trabalha com eventos, querido, e você não sabe o que está fazendo, bateu no teto do seu faturamento, faz o seguinte, me procura, Carlos De La Rê, e vem entrar aqui na Legasus, a mentoria que vai te ajudar a ter liberdade financeira e mais tempo para curtir com a sua família. É isso aí, senhora. Tá aí, gente. Tá aí, tá feito. Eu adoro o nome, depois a gente fala depois. E aí eu tenho lá o Tico Racing, a gente criou. Foi muito louco. O que é o Tico Racing? A gente fez um painelzão, então tem o começo do ano, você tem o final do ano, e são 4 corridas. Por quê? Eu divido... Trimestre de 90 dias. 4 corridas. E aí você tem seu pit stop. Se você tá ruim, você tem que ir pro pit stop, irmão. E aí você vai, e aí cada vendedor tem seu carrinho, e aí só para deixar meu vendedor bravo agora, eu vou entrar no carrinho ano que vem. Falei, eu quero um carro. Já tô preparando meu carro agora. Ele falou que já não é certo, porque eu vou ter vantagem. Eu falei, mano, sou dono da equipe, a estratégia é minha, você corre com o meu carro se você quiser. Mas eu tô preparando meu carro. E aí tem lá o Tico Racing e é muito louco, né, cara? A gente faz isso aí lá dentro. E é muito legal da maneira que você colocou. E aí eu falo sempre, tem que honrar as fontes. Tem o Careca, Márcio Careca do Rio de Janeiro. E aí, quando eu conheci ele há quase 10 anos atrás, num evento, ele falou assim, galera se preocupa muito com papel. Muito com documentação, e eu não estou falando que não é importante. É importante procedimentos e processos para toda essa parte. Ele falou assim, lá o pessoal ele é premiado e ele tem 3 coisas. Eu trabalho o farol. O que é farol? Verde, amarelo e vermelho. Então, os meus colaboradores, ele trabalha. Isso já era jogo naquela época. Sim. Eu não preciso falar se o cara fez isso, se o cara cumpriu, se o cara... Ele faz assim. Para ele estar verde, ele tem esses requisitos. Aí eu lembro da hotelaria. Barba, tal, para trabalhar no lazer. Padrão. Falou, ele tem disponibilidade? Tal. E na época que eu fazia evento aqui, eu fazia 25 eventos, 26 eventos, eu já achava que eu era foda. Porra, ele faz 300 mês. Caramba. Então, assim, ele faz 300 mês através lá e, assim, é absurdo através desse quesito. E era verde, amarelo, vermelho. Você tem isso? Tá no verde. Não fez... pisou na bola? Amarelo. E aí ele buscava... Tinha o painel, igual você falou, por isso que eu lembrei, e aí a bolinha do cara. Tá aqui no verde, ele vai andando. Tá vermelho. Puta, deu mancada, não veio trabalhar, não veio não sei o que lá. Tá aqui, ó. Tá caminhando. Quem vai trabalhar hoje? Verde, 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 verde. Falta um. Sobe um amarelo. E essa cultura que aí a gente tá vendo todo mundo tem que tomar amarelo. até cuidado. Aí agora eu vou começar a É isso fazer aí. vermelho.
Tem que tomar até Simples. cuidado, né? Porque nessa cultura que a gente tá hoje pode falar que é uma exposição do funcionário. Tá chato, É, né? não Chato pode o mundo. mais. Hoje tem que tomar cuidado. De você trazer isso, né? Mas o que é legal é que tudo vira jogo. É claro. Tudo vira jogo. Você sabe que um detalhe assim. Às vezes a gente fala da gente mesmo e é uma coisa que é chato, né? Mas uma das habilidades assim que eu busco desenvolver bastante, né? Da criatividade. Então eu sempre tento. Eu falo. Aí esses dias os caras falaram, pô, como é que você é tão criativo? Eu falei, cara, aí eu parei pra pensar, porque é legal você tentar buscar isso. Aí, cara, eu descobri o seguinte: eu não sou criativo. Eu sou preguiçoso. Mas, cara, você... Cara, você entrou quer que num uma ponto pessoa- agora você- sensacional. Preguiçoso, quiser- cara. Descubra uma pessoa que faz a mesma função que você em menos tempo e melhor. Parabéns, você encontrou um preguiçoso. Que ele vai encontrar uma maneira de fazer menos, entregar o resultado Mas que é precisa isso. ser feito. E aí ele vai ser criativo. Foi o que eu falei assim, cara, eu sou preguiçoso, cara. Aí o cara falou assim, não, Carlão, pô, isso aqui... Eu falei, então, cara, é que tudo eu olho e fico pensando, cara, como é que eu faria mais fácil isso aqui pra ter mais tempo pra descansar? Eu queria assistir um filme, mas eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, mas como é que eu faria isso aqui, né? E aí eu vou tentando saber aquela... E aí ele falou assim, pô, Carlão, mas ó, tá, você fala isso aí, mas e... Aí eu vou contar a história do lugar lá. Aí eu falei, cara, isso aí foi o seguinte, é que você tá olhando pelo prisma que eu queria aumentar faturamento. Mas, na verdade, eu queria ter mais dinheiro para ir no cinema comer. Era só isso. Não, eu queria ter preguiçoso. Qual que foi a história? Não, Foi ele o era seguinte, deu um preguiçoso. Na problema. recreação existe o 3-6, o 7-12, o adolescente, o adulto e melhor idade. Qual dessas faixas etárias era do preguiçoso? Qual que acordava mais tarde, ficava na piscina batendo papo, e à noite ainda ia pro luau, conversar, comer um negocinho? Jovens. Ah, parabéns. Parabéns. Ele e a dona Helena é a melhor Preguiçoso. dupla de times que eu já vi na minha vida. Nossa, velho. Meu Deus. Uma vez eu fiz um personagem uma- que chamava o Dorminhoco. Existe uma história. Um Dorminhoco. Porque eu tava muito cansado, então eu vestia... O que eu quero é a pegada dele, né? Ele dava uma atividade pra molecada, que era assim, no final eles tinham que chegar no ponto de partida. E o ponto de partida era o Dorminhoco, né? Tinha que falar as palavras pra acordar o Dorminhoco. Só que aí eu dava pra eles a atividade e eu realmente dormia, mano. Eu dormia na recepção do hotel, eu puxava coisa e dormia. Porque demorava 1 hora eles atrás do bagulho lá. Então assim, eu ficava dormindo. Eu adorava jogar Dorminhoco, né? Porque... já sketch de acordar bem cedo, pro cliente chegar no restaurante, você tá de pijama dormindo na porta aqui, né? E eu realmente estava dormindo. Eu também, preguiçoso. Mas essa história que eu hoje vou em contar dia aqui, isso ó. não acontece olha aqui. mais. É, gente. isso não pode mais, não faça isso. Isso é feito por Eu profissionais. abri uma lanchonete. Eu acho que vocês até passaram lá, mas já era um cachorro quente na época. Mas Sim. antes era uma lanchonete lá. E qual que era o pior dia da lanchonete, cara? Era terça-feira. Terça-feira era o pior dia. Eu não vendia nada. Eu abria, às vezes, vendia nada, R$0. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui. Esse cenário não tá bom. Pô, o que faz? Agora acompanho no raciocínio. Por isso que eu falo que é louco quando você tá realmente sendo empreendedor. Não tá lá. Quando eu tava lá dentro, cara, eu só fazia a conta. Quanto que eu vendi, quanto que eu não vendi. Aí um dia eu falei assim, cara, eu vou fazer uma parada aqui. Quanto custa a cerveja litrão? Aí o cara falou assim, R$5,99 é o custo. Na época, hoje deve estar mais caro. R$5,99 é o custo. Falei, beleza. Me dá dados aí. Quanto que consome numa terça-feira? Entenda que o cara vai trabalhar na quarta. Quanto que o cara bebe aqui se ele sentar e beber? E quanto que ele aguenta beber? Cara, 1 litro e pouquinho. O cara não toma muito mais do que isso. Porque o cara não vai ficar aqui 10 horas. Falei, beleza. Tá ótimo. Então é o seguinte, nós vamos vender a cerveja a R$3,99. O cara falou assim, você tá maluco? Você paga R$5,99. A gente vende ela aqui a R$7,50. Que já a margem é desse tamanho. Você quer vender mais barato que você paga? Eu falei, é isso aí. Não. Aí eu comecei a vender. Vai ver na lógica. Aí os caras que me vendiam começaram a ficar bravos, porque todo mundo na região achava que eu pagava mais barato. Porque como é que eu vendo a R$3,99? E virou um rolo. E aí, mano, no final do mês o faturamento tava lá em cima e eu ganhando dinheiro. Qual que foi a lógica do negócio? Se o cara toma 1 litro, vamos arredondar? Pode pôr 2, tá? Mas não era 1 litro e pouquinho. Vamos pôr 1 litro. Eu tomava R$5,99, eu pagava R$2 de prejuízo. Eu cobrava 20 de portaria pra entrar. Na terça você tinha que pagar 20. Quer pagar R$3,99, tomar vontade? Paga 20 então. Então eu já não ganhava, não perdia 2. Eu ganhava 18. Só que a conta que eu nem fiz, e aí você tem que, pô, empreendedorismo tem isso também, você vai estar no rumo certo acelerando, eu sabia onde eu ia estar. O cara não toma cerveja sozinho, nego. Ele come alguma Come uma coisa. batata.
Mas aí a outra conta, a mulher do cara nem cerveja bebe, pediu uma caipira. Cara, o faturamento ficou os melhores dias que eu tinha. Cara, foi loucura isso aí, entendeu? Aí, cara, você tem que estar de fora, sendo criativo, olhando o seu negócio, como reestruturar ele, escutando o seu cliente e escutando seus colaboradores. Mas é evidente, se o seu colaborador tivesse a resposta, ele era teu patrão. Então, assim, você tem que estar pronto para isso, entendeu? Tem duas coisas, assim, que é importante trazer para isso. Nós fizemos a cultura da JBS. Nós fizemos os eventos da cultura, foram 16, 18 eventos? Fiz 16. Então, 16 eventos gigantes, assim, da maneira que nós fizemos já nesse ano, 12 encontros de 500 pessoas, e aí 6 mil pessoas ali, a galera passando e todas as coisas de missão, visão, valores, os pilares dos valores deles, todo mundo falava. Você quer ter a solução do problema, você tem que olhar para a base. Você tem que olhar pro chão de fábrica. Claro. Não adianta você trazer o melhor cara, o melhor especialista. O cara vai aqui, o cara não entende do que está aqui. Se você quer resolver, você tem que ir lá olhar o que está lá. A resposta vai estar lá. E aí, trazendo, nós estávamos no Detal, eu e Helena. A Helena estava lá e a gente fazendo o Detal, cuidando das coisas, e estava num canto assim. Ela falava assim, pessoal, é aqui, e a galera ia lá pro outro lado. Aí, numa hora, a Helena bateu assim, tinha um cara do stand do lado e falou assim, pô, o cara não entende que é para entrar deste lado, para ficar aqui. Aí o cara ouviu ela falando comigo e ele falou, não, porque se ele entendesse, ele estava sentado no seu lugar e não no lugar dele. Você sabe que é louco? Você conhece a história Você deve conhecer a história da fábrica de chocolate que comprou uma impressora de precisão? A balança de precisão. Balança de precisão. É isso, mano. Quem resolveu foi o cara lá de dentro. Eu já tive várias coisas até que eu escutei, o meu colaborador, ele resolveu. O problema é que ele tem a visão daquele local, não do macro. Sim, você tem que ter a visão do macro, sim, como é que eu resolvo isso? Né? Dessa É a parte. diferença do técnico do estratégico, né? E aí, vamos dar um cavalo de pau aqui? Bora. Vamos trabalhar aqui. A gente faz um cavalo de pau e eu vou trazer algumas paradas mais polêmicas. Eu adoro. É isso. Parada Polêmica. mais polêmica. Vamos falar de... Eu sei que você gosta da parte de inteligência artificial, que você gosta dessa parte de tecnologia. E aí tá uma galera falando assim... O que você vê para dentro das empresas ou para os empresários o futuro com a tecnologia? Que a gente vem trabalhando isso também dentro dos treinamentos, dentro dessa parte. E aí nós atendemos uma cliente semana, falou que do ramo da construção, ela falou, o meu ramo não vai mudar. Tecnologia está vindo, vai trazendo, mas mão de obra para isso vai precisar para o que eu faço. Existem outras coisas. Construção e outra linha. Para dentro das empresas, para a galera, para os empresários. Eu não concordo com ela, beleza? O ramo dela e eu nem concordo com ela. Por isso que eu trouxe aí, é e polêmico. Amém. Assim, nem conheço sua amiga aí. Não é minha amiga, cliente. Então, sua cliente, não sei o seu nome, já faça sua plano de aposentadoria, porque você vai quebrar. É isso. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de inteligência artificial, de toda essa parte. Como que você vê o cenário para os empresários aí futuro? Sua opinião, lembrando que aqui não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Eu só vou defender minha opinião aqui. Então vamos embora. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, cara, você e todo mundo. Não é o que o mundo acontece, é a necessidade nunca muda. A necessidade do mundo não muda. Os escavadores de gelo, 1800 e pouquinho. Os caras saíram de Nova York, ia até Chicago, lá na região dos Grandes Lagos, lago congelado, escavava gelo, botava na carroça, trazia de volta. Beleza? E vendia gelo, era assim que funcionava. 1923, motor de geladeira funcionando. Um pouquinho antes tinha as câmaras frias, mas vamos para 23, foi quando morreu os cavadores de gelo. Por quê? Porque tinha geladeira em casa. A necessidade de gelo passou? Não. O que não teve foi a adaptabilidade deles. E assim com todo mundo. Beleza? Uber, táxi, a Blockbuster, o que você imaginar, isso aí. Tá? Netflix, todo mundo sabe. Pô, sabe a história da Netflix, irmão? Netflix não era streaming, nego. O que a Netflix identificou? Ela identificou onde a Blockbuster ganhava dinheiro. Não era na locação de fita, irmão. Era nos caras que não devolviam a fita no momento certo e tinham que pagar multa. A multa. Você que tá aí, talvez não tenha mais de 6 anos aí. Você que nunca precisou. Você tinha que rebobinar a Você fita. nunca precisou rebobinar a fita? E aí você tinha que pagar a multa. A gente tinha um amigo mineiro que era o seguinte, vocês conhecem aí também, ele tem que devolver. Ele pagava multas e multas e multas, porque ficava 30 dias com o negócio em casa. O que a Netflix fez? Ela falou, cara,
faz o seguinte, você assina comigo, eu te mando a fita pra sua casa, quando você cansar, você me manda de volta, escolhe o turno, eu te mando, você fica quanto tempo você quiser. Tipo um plano de assinatura. Isso era Netflix, irmão. Aí ela começou a fazer isso com DVD. Esse era o negócio da Netflix, beleza? Beleza, e por que ela estourou? Quando entrou a questão de streaming, ela não foi o primeiro streaming, mano. Ela não foi o primeiro streaming, procura aí saber. Por que ela estourou? Porque ela tinha dados. Ela sabia, porque ela sabia o seu gênero que você gostava. Uau. Porque você pedia sempre, ela tinha dados. Porque ela te ofereceu, ô Muriel, tudo bem? Você pegou aqui a filme de ação, tem outros de ação, qual você quer? Era isso. Como ela tinha dados, aí ela sugestão pra você. Vai na casa da minha mãe, só tem série daquelas coreanas. Então, assim, Agora, entrando na tua tipo pergunta. dorama. Olha só, tô entrando na sua pergunta, tá? Eu não cheguei nela, tô te levando nível de consciência. Isso. Cara, é a necessidade. Aí, meu filho vira pra mim, no final do ano passado, fala, pai, vou fazer vestibular. Falei, beleza, irmão. Pra quê? Engenharia civil. Falei, nossa, que top. Tava lá no Mabu com ele, tava num show ele comigo. Sentei em frente ao Maibabu. Sentei com meu filho, olhei aquele prédio maravilhoso. Falei, olha aí, fala pra mim o que o ser humano teve que dominar pra fazer esse prédio aqui, filho. Aí o moleque deitou, mano. Pai, matemática, engenharia, computação, terraplanagem, pintura. Meu, ele elencou uns 70. Falei, vai. Meu, pintura, não sei o quê, eletricidade, não sei o que. Meu, eu falei assim, beleza, elencou. Agora me fala uma dessas coisas que a inteligência artificial não faz. Ah, não sobe prédio. Olha aqui a máquina construindo. O cara tá construindo. Não põe piso. Olha a máquina colocando piso. Ah, tá. Eu falei, então, filho, é o seguinte, você pode fazer e o pai apoia. Só que assim, você vai ter que ser o cara que vai dominar essas habilidades dessas inteligências aí. Beleza? Você quer ficar no mercado? É isso aí. Uau. Ah, tá. Pô, pai, aí eu acho que não dá, hein, porque vai ficar apertado. Eu falei, eu daqui a pouco eu vou falar pra você a visão que eu tenho de futuro, tá? Aí eu falei, e aí, onde você vai? Pô, vou pra engenharia de software, então. Eu falei, agora você tá apoiado, vai lá e pode ir trabalhar. Só que vai estudar de noite, porque de dia você vai trabalhar comigo, vai aprender a ser empreendedor. Beleza? Beleza. Aí eu tenho a jornada, eu tenho toda semana um almoço com o Pi, que meu filho chama Pietro, e a gente tem um almoço onde a gente discute, eu discuto com ele as minhas ações, por que eu fiz, o que aconteceu. Sensacional. E aí tô educando ele, né? E aí respondendo a sua pergunta, para onde tá indo para você que é empreendedor aí, irmão. Se você não entender que inteligência artificial não é novidade, já existia desde 1940 e tanto, que está disponível agora, e está tracionando, e está mudando as coisas, você vai ficar para trás. Ah, mas não chegou no meu negócio, não vai abalar, e não sei o quê. Vai. Sabe o que é legal? Pode falar, ó. Pi. Desenho Pi. Almoço com Pi pode ser um produto seu. Só se você entrar na minha mentoria, porque o que eu ensino para ele, ali de graça, é o que eu ensino para os mentorados. É a mesma coisa. É almoço com Pi. Mas almoço com Pi pode ser um quadro dentro do YouTube. Talvez, eu acho que era melhor até para o TikTok, que a galera declara. Que a gente eu explico para ele de jeito legal. É legal, maluco. Tanto que a gente tá nascendo mais um produto aí, senhor. Eu falei para ele assim, vamos criar um negócio. Nós criamos uma pizzaria, eu e ele juntos, chamava Pizzaria. E aí, como que funcionava? A pizza doce era a equação do segundo grau, era tudo assim, só coisas de matemática, sabe? Raiz quadrada, a pizza é quadrada, ele tava desenhando. Pô, criativo, no Canva, né, de criação de negócio, muito legal. Mas muito bom, obrigado aí pela dica, vamos ver se eu conseguir comprar uns microfones que me falta. Mas esse aqui é pra cantar, o Bala falou. Só pra cantar. Eu monto meu podcast tem aí. essa parte assim, e é muito legal, né, porque meu primo trabalha com e-commerce e aí acabou de importar uma máquina que faz um serviço que 6 pessoas faziam. Entendeu? Dali, você viu o negócio assim? Etiqueta. E aí ela já empacota e etiqueta. Eu paguei no negócio assim para ver a absurdo. feira de inovação que está acontecendo agora na China. Tá? Paguei para ter acesso, para entender o que estava tendo lá. Eu tenho gravado aqui, eu te mostro. Primeira coisa que eu vi que eu já fiquei maluco. O carro vem, aí o carro tem um drone. Aí o drone abre, pega o carro e te leva para outro lugar. Aí eu já parei ali. Falei, não. Para tudo. Aí eu olhei pro lado, pô, os caras de inteligência artificial vai ser, é grosseiro, né? Sabe quantos movimentos sua mão consegue fazer? Quantos tipos de movimento? Não. Chuta aí. Sei lá. Quantas articulações? Quantas? 200. Vamos colocar. Não, 24. A gente consegue fazer 24. Tem movimento que a gente não consegue fazer, só se quebrar. Beleza? São 24 movimentos. O primeiro robô que saiu fazia 3.
O segundo já faz 26. O próximo agora já vai fazer 58. Porque a mão do robô, faz tudo. Tem mais dedo. Tem um dedo a mais, tá? O robôzão tocando piano, mano. A nona de Beethoven. Blá, blá, blá. Eu falei, nossa, que massa. Aí eu falei, que top. E aí? O robôzão vai estar na tua casa lavando louça com uma mão e com o pé lá mexendo na tua coisa. Entendeu? Vai estar, mano. Isso é o futuro, tá? Aí, eu falei, não, aí já parou o Brasil. Aí eu virou pro lado, uma impressora. Uma impressora 3D. Pô, impressora 3D não é novidade, né, mano? Não. Tá imprimindo um pulmão. Saía sangue do pulmão. Imprimindo um pulmão. Sensacional. Ah, e aí, Carlão? Vai imprimir comida, mano. Vai imprimir comida. Já tem teste de imprimindo comida. Aí você vai falar, e pra onde esse mundo vai? Eu, Carlos, acho que o mundo vai pra um Bolsa Família grande, tá? Eu vou te dar 4 mil reais pra você ficar em casa, não atrapalhar o mundo andar, Muriel. Fica na tua casa, sobrevive lá e fica da vida. A maquininha vai fazer pra você? É isso. Um Bolsa Família grande. E aí É um Bolsa Família. Nós fizemos lá agora. Você quer produzir? Beleza. Nós em Goiás lá, Vai né? ter, mano. Ele ficou louco lá com o cara do drone. Lembra dessa cena? Como que era o nome daquilo que faz a leitura do terreno quando compra pra plantação lá? Terraplanagem, Não, a leitura, tipo a fotografia que antigamente os caras iam olhar avião, a terra. blá. Isso. Sim. Tipo o negócio. Hã? Topografia. Aí o cara falou assim, falou aqui, o ponto falou cara topografia. falou pro Bocão, falou, não, tá vendo nossos sistemas aqui? A gente sobe o drone ele mapeia e dali ele tira não sei quantas fotos por minuto, onde ele já me traz o gráfico onde eu não posso plantar. É bizarro. Aí o Bocão falou, porra! Bizarro. Então, assim, cara, hoje não tem como. E falou que o Brasil, ele não vou falar que é o primeiro, mas ele falou que tá entre os primeiros em tecnologia dentro da agricultura. Ah, claro. Entre os primeiros, não é isso? Super apoiado. Mas na tecnologia, a gente não sabia super disso. apoiado pelo governo. A gente não sabia disso, da tecnologia. Pelo que os caras falaram lá e mostraram pra gente, laboratório. Não, que cara, fizeram. é o seguinte, a gente fez lá na Jales, e quem que era o público lá? Era tratorista, era não Chão sei de o quê, fábrica. chão de fábrica. Cara, mas você vê os trator que o cara tem que aprender a dirigir, cara, é uma tecnologia absurda. Uma máquina de milhões, né? Bocão, eu tava vendo uma matéria dos Estados Unidos que os caras trabalhavam em pedreira, tá? Tem aquela negócio gigante, e caminhão e tal. E aí, os caras trabalham 24 horas e não para. Eu falei, mano, como 24 horas e não para? Não, tudo caminhão que o motorista tá na casa dele, dentro de um cockpit. Eu falei, tá, e o cara trabalha 24 horas? Você acha que eu sou idiota? Eu sei como é que funciona. Ele falou, não, irmão, ele trabalha só 8 no Brasil. Aí quando vence o turno dele, o cara da China tá acordando, tá pegando. Tá indo mais. Eu falei, sério? Não, é só trocar o flip, o motor lá não para, nem desliga, só vai. Caralho. Eu falei, o cara dirige da casa dele. No ar-condicionado. Eu falei, não. Falei assim, a gente não tem noção dessas coisas, irmão. Nós não temos noção. Sabe o que é isso? Preguiçoso. Nós não temos noção. Que Só que assim, o mundo tá indo pra essa linha. Só que nós não vamos perder o terreno pra IA, nós vamos perder terreno pra quem domina a IA. É exatamente Eu tô com um amigo meu, que é um mentorado, inclusive. Grande abraço aí, Rodrigo, te amo. Que é também Rodriguinho o nome dele, Rodrigo e Fábio. Os caras têm uma empresa... Os Rodrigos vão dominar o mundo. Se liga aí. É uma empresa que faz reparo automotivo em carro, né? Bateu o carro, reparo automotivo. Aí eu sentei com eles um dia fazendo um estudo do negócio deles, e os caras são muito... os caras são assim, merece o que tem, tá? Um momento eu conto a história deles pra vocês, porque assim, é bizarra a história desses caras. Até o Fábio é um amor de pessoa e caminha lá comigo. Até o Fábio, ele ganhou uma licitação de reparar carro de seguradora. Eu não sei se você sabe, mas pra você ser uma empresa para reparar carro de seguradora, você tem que ter tipo 20 anos de mercado. E aí ele foi por uma necessidade, eles tinham 4 meses só. Aí os caras perguntando, os novos, né, homologados aqui e tal. Aí quantos anos você tem? O cara, 30 anos. E você? O cara, 40 anos. Aí quando chegou a vez dele, ele falou, não vou falar 4 meses, né? Que eu vou me queimar. Eu vou dar uma mentidinha. Aí o cara, quantos anos? Ele falou, 7 meses. Eu falei, já que você mentiu, podia falar, não sei tempo. Já que você vai mentir mesmo. 4 anos? Aí eu conversando com o Fábio, falei, qual que é o negócio de vocês, irmão? O que vocês fazem? A gente restaura carro. Não, mano. Você devolve a dignidade pra uma família. É isso que você faz. Porque quando o cara bate o carro, acho que você passou depois, você lembra quando um acidente aconteceu, você perde sua dignidade. Você não tem como levar sua filha mais na escola, você fica dependendo de um carro só, às vezes você tem 2. Se você tem 2, né? No seu caso, o Bocão tem uns 5. Mas assim, se você tem um só, mano, você fica sem dignidade. Porque você tem que... você entendeu? Afeta o ego. Afeta o ego. Então, qual que é o detalhe? Quanto mais rápido você devolver, melhor é. Beleza? Certo. Beleza, vai acompanhando o raciocínio. Aí o Rodrigo vira pra mim e fala assim, cara, eu queria fazer um negócio, eu não sei se dá.
Porque entra naquilo que eu falei agora há pouco. O cara não sabe que existe o negócio. Beleza? Mas aí ele falou, cara, eu falei, mas fala aí. Ele falou, cara, eu queria que os caras acompanhassem em tempo real o movimento do carro aqui dentro da oficina. Saiu do setor do martelinho, entrou pra pintura, da pintura, entrou pra não checar, não sei o quê. Eu queria que o cara... Eu falei, irmão, agora a gente faz isso. Aí ele ficou branco. Falou, como assim? Eu falei, olha, vamos fazer assim. Todo carro que entrar, chip RFID, máquina chip sensor RFID na entrada, entrou na pintura, bipa, o sistema entende, a inteligência artificial vê que entrou, manda um WhatsApp pro cara explicando, ó, seu carro acabou de entrar pra lá. E se você quiser, a gente coloca a câmera, faz a foto do carro na hora e ainda manda pro cara. Cara, os caras estão implementando. Eu sei fazer isso? Sei o caminho, tá? Sei que é pelo menos Sim. Aí ele falou, não, e aí? Eu falei, não, aí nós vamos pegar um cara que vive disso aí, vai pra cá. Bom, semana que vem a gente já tá rodando beta, semana que vem os caras estão Mas implementando. por que você sabe que isso existe? Você é curioso? Eu sou um preguiçoso, Bocão. Eu queria ver uma coisa mais fácil. Ele já lançou isso. E aí são dois pontos que eu vim vendo essa linha, que a gente fala bastante. A gente fez lá na Europa, passei no pedágio pela Espanha. Então, ali na Espanha, por exemplo, como aqui no Brasil, no pedágio já não tem gente. Já lá fora não tem como aqui tem. Não é só tipo, porque aqui tem o sem parar o negócio. Não. Lá cada via é o negócio. Você passou aqui, você tira o ticket, e aí o ticket ele tem os quilômetros que você roda. Então você entra na rodovia, se você sai aqui, você paga um preço. Mas sai no outro, você paga. Só que nessa rodagem é você que bipa. É você que pega. E lá em Paris você escolhe o que você quer comer, aí você vai pagar pro cara. O cara fala, eu não. Você coloca na máquina. É a máquina. O cara não mexe no dinheiro. O cara é tudo ali, né, nessa construção. E aí, lá fora, você estava nos Estados Unidos esses dias, você sabe, tipo, para abastecer. Então, são algumas coisas que aqui pode demorar um pouco mais de tempo, mas vai chegar, não vai? Melburger e Chongqing escreveram um livro. Esse livro chama O Oceano Azul. Se não me falha a memória, foram eles que escreveram. Se não foi, você me corrige aí depois. Mas o nome é Oceano Azul. E ele tem um código lá dentro. O código chama EREC, tá? Que você sempre tem que olhar para sua empresa. Sempre você vai olhar para sua empresa e aplicar o EREC. Que é o que eu tenho que eliminar, o que eu tenho que reduzir, o que eu tenho que elevar e o que eu tenho que criar. Tá? Massa, e aí, quando você olha isso, sempre você vai olhar para sua empresa. Todos os dias você vai olhar para sua empresa. Todos os dias você vai olhar para sua equipe. EREC. Repete para a galera aí. EREC. Eliminar, reduzir, elevar e criar. Então, por exemplo, hotelaria. Top. Todo mundo veio da hotelaria. Cheguei na recepção do hotel. O que tem lá? Recepcionista. Sim. Elimina. Os Hilton não tem mais. Você chega, mano, totemzinho, acabou. Faz e sobe. Eliminou. Por quê? Eliminou. Beleza? Reduziu. Você não faz no check-out agora, né? O que você consome no quarto, as coisas você já paga de lá. Já vai direto. Tem hotel que você já nem passa depois. Pô, você é autosserviço, reduziu. Você tem que ficar assim, mas como é que eu reduzo isso aqui? Porque você fica nesse negócio fazendo tanto. Você já viram, acho que é o professor Marins que conta a história que ele chegou num lugar e aí ele pega o tiquezinho pra entrar. Você já viu essa história, né? Já viram? Vou contar pra quem não viu. O cara chegou num lugar e falou assim, olha, vou entrar aqui. Pegou o tiquezinho, levantou a cancela, ele entrou. Aí ele subiu lá, tem que pegar a assinatura. Sim. Aí ele subiu o 17º andar, fez a reunião, desceu e esqueceu de pegar a assinatura. Chegou pro cara e falou, irmão, tô aqui, peguei a assinatura, deixa eu sair. O cara falou, não. Sem assinatura não sai. Aí, voltou, como bom brasileiro, entrou na recepção, olhou, o cara tava olhando de costas, ele falou aí, voltou e entregou pro cara. O cara, pode sair. Aí ele, curioso, falou assim, vem cá, meu amigo. Você conhece aqui a assinatura de todo mundo, tá aqui dentro? Meu senhor, como é que eu conheço que são 700 funcionários que trabalham aqui? Como é que eu vou saber a assinatura de todo mundo? O senhor pode me garantir que o carro que eu entrei é o mesmo carro que eu tô saindo? São mais de 1000 carros no pátio, como é que eu vou saber qual que é o carro do senhor? O que você faz aqui? Eu controlo a assinatura. Se tem, sai. Se não tem, não sai. Ponto. E ponto. Aí falou, você tem que eliminar isso, cara. Isso tá dando problema, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem que olhar com esse olhar. Vou lá contar pra vocês. Isso aqui eu só quando minha mentoria, vou dar isso pra vocês, tá? Eu olhando, preciso baixar a CMV. Precisa baixar a CMV. O meu custo de mercadoria vendida tá alto, preciso baixar. E como é que eu faço? O que eu elimino? Aí eu olhei, comecei a olhar. Quem aqui come quibe cru sabe, se você é um bom buffet, comida boa, bebida gelada não é seu diferencial, meu amigo. Isso aí é seu mínimo, você tem que entregar. Quibe cru, você tem que fazer com um patinho que tem pouca gordura, certo? O patinho tá caro e come muito. E aí, como é que eu elimino o patinho? O que eu faço? O que eu coloco lá e tal? Eu fiz um cuscuz de lagosta.
Irmão, eu fiz um cuscuz com uma lagosta em cima e me custa 30% do patinho na festa. Porque uma lagosta custa R$300 e eu gastava R$1.500 de patinho numa festa grande. Entendeu? E o impacto ficou muito melhor. Então eu eliminei uma coisa, entendeu? E ali... Visual, né? Visual. Você tem que eliminar. Nós eliminamos tema de produção no dia de festa. Então a gente fica tentando pensar, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Erec. Erec, sensacional. Aí você reduz. Tem coisa que você só não tem que eliminar, você tem que reduzir. Tem coisa que você tem que elevar, cara. Tem coisa que tá funcionando, mas você tem que elevar. Pega aí seu aplicativo da Nubank. Nubank você lançou por causa disso, por causa do gringo, né? O gringo vem de uma parada preguiçosa, né? É isso. Do documento e tal. Ó, 2 perguntas finais eu tenho aqui. Bora. Pra gente fechar. Vamos dar um outro cavalo de pau. Pra galera que é empresário, e aí a gente falou de tecnologia, quais são aí as tendências que você vê pro mercado aí, futuro? Vamos deixar pra Vamos galera. lá, e depois eu queria falar dos meus livros, hein, velho? Dá uma Opa. oportunidade aí. É que isso, Bora. calma. Tô com uma galera boa me apoiando aí, né? Vai sair no Vai nome sair. de Jesus. Ó, em novembro ainda, hein? É, em nome de No Jesus. lançamento, Vamos tô falar dos sabendo. 2 livros aí. Vai Que... ser lançado aonde? Vai no Piauí. Piauí. Daqui a pouco, Nunca daqui a fui no pouco. Piauí. Eu tô indo pra lá, pessoal do Piauí. Um grande abraço pra vocês. E onde mais ano que vem? Onde você quiser, você manda. Em Já, Paris. já vem essa. já vem. Vamos lá, você Só pode usar o cartãozinho ainda. Você Não, pode, não. você pode repetir a pergunta aí, Pio? Quais são as tendências que você acredita para quem é empresário aí? Para que o cara vai nadar de braçada. Aqui a gente fala o que o cara pode pegar de tendência de empresário aí, ou quais são as áreas que você vê agora que vai bombar aí nos próximos anos. Cara, eu não tenho resposta pra você isso aí. Não? Porque assim, eu acredito muito que isso é um gênio da lâmpada, se a gente acertar, Depende. né? Só que eu não tenho essa resposta, mas eu tenho uma resposta que eu acredito. Sim, Que você exatamente tem isso. que fazer aquilo que você gosta, irmão. Que é a sua verdade. que você Que é a trouxe. sua verdade. Eu tô mentorando uma moça que ela cultiva cogumelo. Meu irmão, sério, eu até falei pra ela, sério isso aí? Tem a ver, porque tem a ver com bifes, tudo bem, tá tudo bem, nós estamos trabalhando isso aí nela, e ela tá construindo a empresa dela, e ela acredita piamente que o mundo vai virar isso aí. Agora, se você me permitir, dentro da sua pergunta, que eu já falei que eu não tenho a resposta, mas trazer uma visão que eu acho legal, É isso que eu quero. eu acho que é o Pra quem? seguinte... Porque assim, dentro dos empresários, do que você tá vendo, do que você tá trazendo... Porque aí cada segmento tem o seu Sim. segmento, é meio difícil, né? Você pode falar, Sim. vai acabar o carro elétrico, tal. Sim. Ah, não, nem ia Sim, acabar, né? mas eu falo... Isso aí, na verdade, o dessa mundo linha. tá mudando, tá? Sim. O que eu acredito hoje? E é o que eu estou ensinando pro meu filho, né, em primeira mão, e tentando ensinar para os meus mentorados. Meu filho é mais fácil, porque é um jovem que está querendo aprender. Os mentorados têm dificuldade. Domine a narrativa e a habilidade de comunicação para inverter critérios. Tá? Repete. Domine a habilidade de narrativa e comunicação para inverter critérios. Por quê? Quando você vai fazer uma compra, toda compra é baseada em critérios, irmão. Toda compra você se baseia e pauta em critérios. Então, por exemplo, quando eu faço lá um jogo com a minha equipe de formandos, e eu faço uma extração de critérios de compra dele. Então eu tenho que entender o que ele quer comprar, o que ele valoriza, o que ele dá mais importância. Beleza? Porque, de acordo com o critério dele, eu executo a minha venda. E aí a inversão de critérios é o seguinte: eu posso aceitar o critério dele e entregar o que ele quer, eu posso inverter o critério, e eu já vou te explicar como eu faço muito isso, ou eu posso implantar um novo critério. São só essas 3 opções. Por quê? Quando você vai comprar um iPhone, beleza? Você vai comprar um telefone iPhone. Pra que você compra um iPhone, irmão? Qual é o critério que te faz comprar um iPhone? Não, iPhone é muito fácil, tá? Vou deixar mais legal isso aqui. Vou deixar mais legal. Sapato. Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês, vamos lá. Pra que a gente compra um sapato? Por que você compra um sapato? Você quer comprar um sapato. Quais são os critérios de compra do sapato? Para não andar descalço. Não, qual é o critério? Qual é o critério que você escolhe o sapato pra comprar? Conforto. Conforto, boa. Status. É marca. É marca, status. Beleza. O quê? Por exemplo, Você quer comprar um sapato? Vai pensando. Sapato, aqui na frente. Sou vendedor de sapato. Aí eu coloquei aqui, ó. Puf, pra você. Qual é a pergunta que você me faz pra você comprar um sapato? Você falou conforto, você falou marca. e pode ser um estímulo também. Eu quero um sapato para corrida. Tudo bem, mas aí é específico. Eu coloquei aqui vários sapatos de corrida. Beleza, mas o que você compra? Qual é o critério? Preço. Critério. Preço. Modelo. Critério. Conforto. O que entra no conforto, mas modelo entra cor. Beleza? Sim. Mas tem uma coisa bem importante aí, irmão. A mais importante, na verdade, pra comprar um sapato. Funcionalidade?
Duração? Que número você calça? Meu tamanho? 41? Se eu tiver um 37, você vai comprar? Não. Então, número. Personalização. Critério Beleza? também. Critérios, tá? Critério, sim. Beleza? Beleza. Shop. Desses 5 critérios aí, se eu mandar vocês dois elencarem, qual é a escala de importância, vocês vão colocar as importâncias pra mim. Ó, tem gente que compra primeiro por marca, depois por conforto, depois por preço e depois, né, e o tamanho até o cara... Não, o tamanho tem que ser, é critério máximo, né? Isso é poderoso, porque Calma. no mercado existem vários critérios. Calma, mas aí não é eu que falo, é meu cliente que fala, irmão. E É eu tiro isso. isso pro jogo. Aí o que que acontece? Aí entra o detalhe. Tá, eu vou aceitar o critério do meu cliente? Posso aceitar. Você pode aceitar. Tá, posso aceitar, e aí eu Legal. vou... Meu produto, ele entrega o seu critério, então tá tudo bem. E Legal. quando meu produto não entrega? Aí você vai inverter. Eu tenho que inverter. Eu tenho que te provar que o meu produto supre a sua necessidade. Beleza? Vamos nessa? Mudança de paradigma, Claro. no caso. Irmão, E a terceira é o vamos quê? lá, calma. Eu Não, vou te só dar um pra- exemplo. pra eu lembrar. Eu vou implantar um critério Implantar, novo. tá. Então, Tá? mudar. Eu vou te implantar um critério novo. Então vamos lá. Ó, bugou minha cabeça, hein? É. Ó, É aceitar, É no jogo, irmão. Ó. inverter ou implantar. Ué, você não tem outra opção. Ué, ou você vai perder a venda, irmão. a resposta da minha pergunta foi melhor do que eu esperava. Ou você vai perder a venda. Pega essa aí. Ou você vai perder a venda. Boa. Venda. Você vai perder sua venda. E você quer vender? Você vive de venda? Beleza. todo mundo. Todo mundo. Você vende, irmão. Venda é vida. Você tem que vender. Você tá tristão, faz 2 vendas no dia. Ô, glória. alegria. Isso, Pix é melhor que eu te amo. Ó, Meu. Pix é melhor que eu te amo. Esses dias, até eu falei esses dias. Cara, até foi conta produtiva. E você lacrado aqui, eu vou falar pra você. Porque dinheiro é vida. Entendeu? Aí os caras falam, não, tem que. Deus é vida, Deus é vida. Só que com dinheiro você abençoa e faz o plano Fala. dele. Com certeza. Família é vida. A gente fala. Eu vou que falar uma família coisa- é mais, quanto mais dinheiro você faz, mais gente você Vou ajuda. falar uma coisa isso. pra você, gente. Tá. Pra quem não gosta de dinheiro, eu passei mal fora do país, eu tive que ficar hospitalizado, eu tive que comprar um avião de última hora, vim de emergência pro país pra chegar no Brasil, pra ir pra um hospital, pra ser atendido pelo plano de saúde que eu pago, pra conseguir estar vivo agora conversando com vocês. Sem dinheiro, nada disso tinha acontecido. Dinheiro é importante, sim. Pra essa parte, dinheiro é vida. Então, você implanta. Você inverte. Às vezes eu inverto o valor. Tá. Então, por exemplo, você vai lá, vai fazer que você quer um buffet, você é dono de uma rede de automóveis, beleza? E você quer um buffet. Você tem um buffet que te atende já, irmão, muitos anos. Aí eu chego lá, ó, eu quero um buffet e tal. Aí você fala, não, cara, é o seguinte, seu buffet é bom, mas eu tenho aqui, eu não sei como a galera vai aceitar isso aí. Porque já tá acostumado com esse cara aqui, beleza? Então é um critério. O critério dele é a personalização do cardápio que já existe, beleza? Aí eu viro pro cara e falo assim, irmão, vamos fazer o seguinte, então esse é meu cardápio, eu acabei de rasgar. Você vai dar o cardápio dela pra mim. E você vai me dar um evento só. E depois desse evento, você vai medir o índice de satisfação dos seus clientes. E se o índice de satisfação deles de atendimento, e eu vou colocar uma galera ali e ainda vou tentar direcionar eles para eles ajudarem a fazer as vendas dos seus carros no dia do seu coquetel. Beleza? Me dá um só. E depois você mensura. E se for ruim, cara, fica com ela. Mas se o meu entregar mais, no melhor preço, e ainda te ajudar a vender mais, aí eu ganho a sua conta. Aí, meu irmão, aí é o seguinte, né? eu inverti o critério dele. Porque aí não é mais o cardápio, é o mesmo cardápio. É igual. Mas a Eu minha agreguei entrega, valor. a minha entrega tá valendo. Aí o critério dele é o quê? Eu preciso de alguém que tá aqui, que tá atendendo melhor meus clientes. Meus clientes satisfeitos vai comprar mais carro. Aí você pega um cara racionalzão, você provou pra ele e acabou. Critério? Qual que é o critério seu? Qual? Qual que é o critério de uma mãe? Por exemplo, vou vender lá festa debutante. Coisa mais difícil do mundo, irmão. A menina quer que a festa seja hypada, quer que tenha um monte de coisa. E a mãe não quer que tenha nem bebida alcoólica. E aí, como é que você equilibra o desejo da mãe e da filha? Critério? Então eu tenho que saber onde eu vou colocar. Ou eu implanto um critério novo. E o que é implantar um critério novo? Nós tava falando de sapato, não tava? Sim. Quer ver? Agora eu vou bugar sua mente. Tá afim de comprar um sapato vegano? Não. Tá, você não tem, mas tem gente que quer. Então eu tenho um critério aqui novo. Sapato vegano, que não é feito de vaca, irmão. É feito de couro de planta, que eu nem sei como é que faz couro de planta. E tem gente surfando, feito de berinjela. hypando, vendendo sapato vegano. É um novo critério. É um novo entendeu? critério. E aí, cara, é bizarro. Porque Ué? você tá trazendo um valor que nem existia,
implantando um valor que ninguém nem conhecia e nego... Ó, você quer saber um negócio que é pior do que tudo? Quando você coloca os critérios, cara, de uma certa forma, você acaba comprando coisa que você nem gosta. Você quer ver uma parada? Olha que louco. Nós somos quase da mesma geração, beleza? Sim. Qual bolacha a gente comia muito? Passatempo. Passatempo, gordurosa e tal. Hoje... Ou Boa. traquinas de morango. Eita, que quem chocolate com morango. compra bolacha sem lactose, sem glúten? Você já comeu esse troço? Acho que é sem vida. É horrível, mas tá vendendo. Só Sem que o cara vida. vai lá e pega o pacotinho e paga mais caro. É um critério. É um critério. Tá se estabelecendo um novo critério. Então, assim, Vida saudável é um critério. Você tá na sua parada, quais são os seus critérios que você tá implantando no cara? Por exemplo, É exatamente isso que você trouxe que eu queria pegar pra galera. Então, quais são os critérios que você vem atendendo, né? é isso. Aí você tem um modelo. Dentro da minha metodologia, eu tenho um modelo de extração de critérios. E aí, dentro deles, por gamificação, que é o mais louco. Por quê? Porque esses critérios a pessoa não fala que tem, mano. Cara, Ela não fala que tenho tem. convite. Cara, é Eu louco tenho isso. Sabe o convite. que é louco isso? Ela não fala Porque que ele me tem. falou ontem, cara, ficou bom demais, cara. Sabe o que eu faço? Quando eu pego, eles jogam cartas, mano. Eles estão com carta aqui, 10 cartas, e Tá, joga carta. não conta, e tal. não. Para, não conta, não Aí conta. no final, Aí o cara é mágico, se joga liga, tudo- Léo, no ah, final, cadeira. eu implanto isso dentro, a gente tem um modelo que a gente gera um gráfico, e esse gráfico usa com todas as turmas do Brasil e da média, onde você está no Brasil, quais são os seus critérios, se tal, não sei o quê. E não tem certo e errado aqui, irmão, tem você. E aí você fala, meu, esse é você, olha esse gráfico aqui. E aí eu falo pro cara, você entendeu e fez sentido? A gente dá um laudo pro cara, que é o debriefing, adorei, senão eu tenho que usar isso aí agora. Debriefing. Aí eu uso esse negócio e os caras falam, meu, tá muito perfeito. Eu falo, cara, mas eu não fiz nada, pensa comigo, foi você que fez. Mas só saiu por causa do jogo, porque o jogo não mente, irmão. Não mente, ele nunca mente. Eu tenho um convite pra você. Eu quero te fazer uma proposta pra você dar uma aula no nosso Mastermind pra galera só sobre critério. top. Não, é porque critério foi uma parada que bugou aqui. Legal. Que pegou, porque Critério você é legal. pegou pra nós, vai pegar pra galera. Vai pegar pra galera, porque assim, tipo, ou eu a- aceito... Não, eu peguei isso daí. Eu aceito. Eu não vou dar essa aula porque eu ainda não sei isso, mas por isso que eu tô Ou eu fazendo... inverto. Ou Ou implanto. Planta um novo. Puta, é foda Porque isso, assim, cara. qual que é o desejo de compra? O desejo de compra é do cara, né? Seu. É né? isso aí. E aí você tem que tentar identificar isso. Só que assim, o cara só vai comprar. Quais são os critérios dele de compra, irmão? Ó, por exemplo. Não, independente da Você área, pegar se uma você porta- entendeu isso, Claro. Tá feita a venda. Tá Caraca. feita a venda. Quais são os Caraca. critérios do cara? sensacional. Você entendeu o que o cara quer, você vai fazer certo. Só que você tem que extrair isso da melhor maneira E é possível. muito legal, porque assim, quando a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre pessoas. E a venda, você vende formatura. Opa. Certo? Você tem que convencer 50 pessoas? Eu tenho que convencer primeiro. E assim, aí eu posso dar a minha visão de venda de formatura. Eu não vendo formatura, irmão. Eu ganho uma licitação. Uau. Por quê? Porque quando eu ganho a turma, eu ganho o direito de exploração dela. Porque eu vendo lá um contrato para 30 formandos, tem 70 na sala. Então eu tenho o direito da licitação de explorar 30 pedaços de ouro naquele lugar. E eu preciso, aí entra uma outra ação, Garimpar aquilo. Então eu faço primeiro a venda para a comissão de formatura, depois eu vou para a sala de aula, e aí eu apresento para a sala de aula toda. Só que todo esse processo tem toda uma metodologia para que eu possa chegar na sala de aula e fazer a melhor venda. Uma vez que eu tenho 6 meses com a comissão e tenho 40 minutos para a sala. Uau. É bem diferente os pitch de venda. Sensacional. Para isso. Bom, antes da gente vir nossa última pergunta, quero que você fale um pouquinho dos livros. Conta pra gente, os 2 livros estão vindo pro mercado. Cara, Conta aí. Tem primeiro, um deles que... Tá bom que, demais, hein? Que quando você falou, eu falei, uau, é isso. Primeiro eu queria agradecer vocês, tá? Pela gentileza e generosidade, porque eu tava muito perdido. E aí é isso, né? É o mentor, né? Pega na mão, fala, querido, ó, vem pra cá, né? Sai da escuridão aí do breu. Pega esse caminho aqui. É, pega esse caminho aqui. E até assim, por isso que é importante a gente ter amigos, né? O Bocão tava com os livros de vocês, eu falei, pô, Bocão, você fez aí, cara. E eu assim, confesso, eu tinha tentado, eu não sabia que vocês estavam fazendo isso, achei que vocês estavam... Eu liguei pra 1 ou 2 pessoas e, meu, parecia a coisa mais difícil do mundo, o negocinho... E aí eu falei, cara, aí nós conversando, eu falei, Bocão, tô com o livro quase terminado aqui, tenho ideia de um outro, mas eu nem vou fazer, mano, que dá muito trabalho. Aí ele falou, não, mano, vem comigo aqui e tá assim, tranquilaço. Então vamos lá. O primeiro livro chama-se Viva uma Vida Desequilibrada, né? Então, assim... Fala um pouquinho louco. sobre o que é Viva uma Vida muito Desequilibrada. Esse tema é muito bom, bom, é muito velho. bom. Você tem que viver uma vida desequilibrada. Eu defendo no meu livro, que é a metodologia que eu vivo, que é o seguinte: se você tenta equilibrar vários pratos, vai cair um, mano, e vai dar merda. É isso.
não, eu sou empresário, sou pai, sou tudo. Aí eu chego da minha empresa, saio correndo, faço a louça, não sei o quê, faço a tarefa da minha filha, não sei o quê. Aí eu vou estudar de madrugada porque eu tenho que acordar. Meu, você vai se estourar, mano. Você tá correndo sem freio. Vai passar direto na curva. E aí eu criei uma metodologia chamada Gangorra de 90 dias. Qualquer similaridade com o meu mundo de 90 dias é mera coincidência. Porque eu me lembrei de uma passagem quando eu estava com meu amigo Mário Henrique Bernardo Orlandini, de 1900 em Guaraná com rolha. A gente ia num lugar que era um centro esportivo que era muito comum. E a gente subia na gangorra. E a gangorra era assim, você nunca estava parado. Ou você estava em cima, ou você estava embaixo. Às vezes ficava de castiguinho em cima mais tempo. Então, qual que é a metodologia? Eu vivo 90 dias. Então, quando eu sprinto, né? Vou sair da... eu estou no momento da minha empresa que a gente vai estar alavancando, vai estar subindo, beleza? Então, é foco 100%, é pressão na máquina. Tem que ter pressão. Senão, você não sobe, senão você não escala, beleza? Você pressiona a estrutura, você pressiona a galera, só que daí todo mundo sabe. Eu viro para minha família e falo, galera... Agora é momento de pressão, beleza? Eu tô indo agora, nós vamos ter que vender, nós precisamos colocar, precisamos fazer acontecer, pressiono tudo. Então, nesses 90 dias agora, eu não vou viajar, eu não vou poder ir assistir seu jogo, né? Meu filho que joga. Quando eu puder, tudo bem, mas não é a prioridade agora. Eu viro pra galera que tá trabalhando comigo e falo, galera, é o seguinte, isso aqui é 100% aqui. Não tem happy hour, não tem nada, nós vamos lutar, beleza? Então a gangorra subiu. Desequilibrei. Se eu fico desequilibrado da vida? Claro que não. Defini minhas pedras, defini as funções, tá tudo certo, mano. Tô focado. Aí, posso ter batido a meta ou não, tá tudo bem. Chega a hora que eu... Aí eu tiro o pé, alivio a pressão. Aí rola lá na empresa coquetelzinho, rola na empresa não sei o quê, e dia do aniversariante, e vão lá. Ainda tem, tá rolando. Tá no platôzinho. Aí eu viro pra minha família, agora nós vamos tirar aí uns dias de férias. Nós vamos tirar 4, 5 dias lá em Foz, nós vamos... nós vamos agora, pra você ter ideia, nós vamos... Semana que vem nós estamos no Japi, toda a família. Voltamos, depois eu tô indo pro hotel da Cacau Show no meu aniversário de novo, né? Estamos colocando... Cara, tá tudo certo, não tem problema. Tem um momento que eles estão com ele. E aí eu tô com eles, cara. E aí eu tô lá em cima, só com a família. Então eu desequilibrei. Eu não tô pressionando a empresa mais. Eu tô trabalhando ainda, irmão. Não abandonei. Sim. Mas eu não tô naquela fissura toda. Na pressão. Filho, tem teu jogo, não tem? É importantaço isso aí. Papai vai lá com você, vai assistir um treino teu. Eu consigo sair no meio da tarde e vou assistir um treino. Eu fiz, ano passado, 69 dias viajando com meu filho, vendo o jogo dele, irmão. 69 dias no ano. Entendeu? Então, assim, como foi feito isso? Desequilibrando. Uau. Pô, minha esposa, e aí? Pô, a gente... amorzinho. Agora tem o seu momento, né? Eu preciso sair para jantar com você. Nós vamos sair junto. Você vai viajar comigo, né? Nós vamos ter esse momento que é só... Aí, ó, pra você ter ideia. Eu falei agora, vamos pro Japi. Se liga. Né? Sim. Falei que eu tô indo agora pro Cacau Show. Só que eu tô indo pra BH, só eu e ela. Aí, no dia de voltar de BH, que eu vou pro Piauí, ela vem pra cá. Então, assim... voltando pro coach, são as saúdes do coach. Vocês têm que me ensinar isso aí, porque essa eu não conheço, mas é isso. Sim, a roda da vida. É isso. A roda da vida, beleza. E aí, tem muito a ver. E aí, eu vivo uma vida desequilibrada, é isso. Viva uma vida desequilibrada, irmão. Sensacional. Não seja equilibrado, porque você vai morrer. Escolha seus B.O. Fala pro cara isso de novo. Viva aí. Viva uma vida desequilibrada. Senão você vai morrer, vai bater a nave. E outro livro que saiu, foi muito louco isso, que eu escrevi um capítulo só, e aí eu, fiquei daquele jeito, e aí vem a minha metodologia toda dentro do livro. Né? Até conversei com o Bocão ontem. Esse livro, eu tô curtindo demais fazer ele, mano. Porque assim, ó... Tá incrível a metodologia. Venda o invisível, mano. Sabe? Muito bom. Aprenda a vender o invisível. Por quê? Cara, vender o visível é fácil. Você pegar aqui e falar assim, eu tenho esse celular aqui, vou vender pra você, tá aqui, pega na mão. E quando você tem que vender o que não existe? Como é que você vende para uma empresa um projeto de estrutura de team builder lá dentro, de jogo, de gamificação? Só que esse cara nunca viu, mano. Ele tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Mas como é que você vende isso? Eu vou falar isso. A gente faz isso, né? A gente não é o team builder. Claro que às vezes a gente faz... Vamos fazer um negócio? Vamos. Aí eu olho para ele e falo assim... Como? Aí a gente fica essa discussão. Mas como que você vende o invisível? Porque assim, eu vendo casamento, entendeu? Eu vendo formatura. É um sonho. Não, você não pega, irmão. Você não pega o negócio, entendeu? E aí? Como é que eu vendo uma coisa que não é tangível? Que o cara não consegue pegar isso aqui? Como é que eu trago isso? Como é que eu agrego valor? Como é que o cara me compra? Sensacional. Entendeu? Quais são os pontos? Sensacional. Então, assim, como vender o invisível. E o invisível a gente vende a todo momento, mano. Por quê?
Aí eu falei aqui do celular, no aspecto físico dele, mas antes de você comprar o celular, você tem que comprar o quê? A necessidade de ter um telefone. E aí vem nos critérios do que Os você critérios, falou. exatamente. Sensacional. Imersão de critério. Tudo Vai mais. sair em novembro, então. O livro vai. Eita, Tá pronto. 2 livros! O outro deve sair em dezembro. Aí, ó, senhoras e senhores, 2 livros saindo esse ano. Esse ano ainda. Esse ano ainda. E falando do invisível, eu lembro muito do que a gente tá falando, que direto a gente quebra esse paradigma, né? Nós fizemos o almoço às cegas pro Wendel Carvalho, eu acompanhei. pra turma do Olimpo. Foi muito legal. E aí a gente sentou lá com o Wendel pra fazer a degustação e imagina o seguinte, hoje, dentro da área de treinamento, pra nós que viemos do treinamento, Vou falar uma coisa muito o Wendel é uma referência hoje dentro do treinamento. Tá Hoje lá é no topo da pessoa montanha. aqui. Aí nós colocamos ele sentado na mesa. Aí sentado na mesa falando assim, apenas imagine. Imagine. E aí é vender o invisível. E aí depois que nós fizemos toda a construção e tal, só a galera do master dele, que faturava mais de 150 mil lá em toda parte, fizemos 600 empratados. E você sabe o que é Parece um balé, para né? entregar. E aí nós trabalhamos todos os canais representacionais e tal, e para desenhar. Chegou para montar, aí ele falou assim, tal, você tava nos Estados Unidos, eu acho, e tal. Chegou e ele falava assim, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Aí eu falei, para de dar piti. Presta Acorda. atenção. Presta atenção. É só nós que conseguimos fazer isso aqui. Se não for a gente, não funciona. E se eu te falar que eu vi vocês fazendo isso aí, e eu criei um jogo para extrair do meu formando na parte de bebidas, para ele entender, elevar a consciência dele de valor de investimento para bebida. Olha que Como é o jogo. Eu vi vocês fazendo isso aí com o pessoal do Wendel. Eu falei, cara, isso aí tem ouro aí. O que eu fiz? Eu vendo meus... Pô, isso aqui tem que cortar depois, né? Não vamos fazer um recorte aqui. Eu vendo os caras e aí eu trago 2 copos de bebida que já estão o nome das bebidas ali. E eles seguram os 2 com a mão. Por que tem que ser vendado? Eu vou explicar já. E aí ele toma um e toma o outro. A mesma quantidade de vodka com a mesma quantidade de Red Bull. Porém, aqui é uma vodka de R$ 89,00 e aqui é uma vodka de R$ 170,00. Quando ele toma, ele tem que falar qual é a vodka cara. E ele fala, aí eu falo, agora você tira a venda e olha. Porque antes eu fazia só mandando um copinho. Eles não acreditavam. Porque mais da metade deles não tem noção. Que não muda. Você coloca lá 30 ml de vodka e 50 de Red Bull. É o mesmo sabor, cara. O critério ele ia pela mão. E não tem certo e errado pra mim, eu falo. Por quê? Se você escolher o mais caro, tá tudo bem, só entenda que vai impactar. Esse jogo aqui só te trouxe um nível de consciência. Que você tem o mesmo resultado e você pode economizar. E aí, se o seu critério for somente... Aí entra na questão dos critérios, que aí eu faço depois... Ele tem um debate. Critério, cara. Não, eu Minha criei... cabeça Tudo tá tem muito critério. Eu criei um jogo depois, prioridade, que é um né? debate. É ordem. Na sequência desse jogo, Nossa. é um debate. Depois que eles elevaram a consciência e entenderam isso, eu divido eles e monto um tribunal. Aí tem a defesa e tem um ataque. Aqueles que têm que defender, não interessa se ele concorda ou não. Ali um advogado, não interessa se ele acha que o cara colocou ou não. É um jogo. Eu assisti muito Suítes. Então, cara. ele tem que defender por que eles têm que ter bebida de marca na formatura. Sensacional. E a outra galera tem que defender Por que o porquê não. E eles começam a discutir entre eles, ter argumentos. E aí, beleza, quando terminou. Aí, geralmente, né, acontece uma situação que eu não posso falar no final, mas enfim, senão vai que né, eu entrego muito. Mas depois, cara, aí eles entendem. E aí eles me dão... E pra mim, não tem certo e errado. É o parecer. Aí eles entregam pra mim. Aí eu falo, ó, de acordo com o que vocês escreveram aqui, Eu vou montar. eu vou montar. Pra mim não tem certo e errado, vocês só vão entender. Porque vocês são conscientes. Se vocês escolherem bebida, porque a gente quer status, é uma formatura uma vez só na vida. Pô, eu quero Só que meu se vive primo. uma vez. Meu primo tá vindo da Holanda, eu quero que ele veja a vodka do Papa aqui, beleza. Não, irmão. Tem um preço. Eu quero ser mais inclusivo, a gente baixa um pouco o valor, mantém um padrão legal e tal. Acabou. Sabe o que é louco tudo isso que você está falando? Porque isso é um princípio básico para toda prestação de serviço. Claro. Que as pessoas falam que é difícil trabalhar para os outros. Mas é só você fazer o que o seu cliente quer. A gente fala na venda, né? É Quem só, fala mais vende menos. é só você fazer o que o cliente quer. Porque quando a gente traz para o treinamento, existe o treinador onde o ego dele quer ser maior do que o cliente. Ele quer te dar solução, porque eu sei o que você precisa. Eu vou salvar a sua vida, eu vou arrumar o seu jeito de ser, a sua equipe. E aí tem cliente que chega pra gente assim, ó, Muriel, eu já bolei tudo, tá, Muriel?
Ó, a gente vai ter um jogo assim, ó, vai funcionar assim, aí eu contratei esse cara aqui, vai ter uma banda ao vivo, vai ter uma tecnologia que a pessoa vai votar aqui no celular, que vai chegar lá, e assim, e esse é o jogo. Quando você me cobra? O cliente te trouxe tudo. Você só vai aplicar. E é muito legal E aí tem o treinador que o ego fala mais alto, que ele Não fala assim, faço. não, eu só faço o jogo que eu invento. E tem uma pergunta muito poderosa que o Bocão faz para os clientes, que a gente ensina os nossos mentorados, vou deixar aqui também, que é assim, o que precisa acontecer aqui para no final você falar assim, a gente chegou no resultado. Parabéns, que incrível. O cliente vai Qual que é falar. o sentimento que tem que acontecer Então, aqui? é muito poderosa essa pergunta. Tipo, a gente vende serviço. Ali, terminando o briefing, né? Antes lá do fechamento, briefing, quando tô levantando o diagnóstico. Tô levantando, ele faz no meio da reunião. As pessoas falam assim, você não faz essa pergunta. Ele faz a pergunta. Ele olha pro Carlos e fala, Carlos, agora você me passou tudo, mas eu tenho uma pergunta para você. O que precisa acontecer no dia do evento para que no final você fale, Foi top. eu atingi meu objetivo? Cara, eu só vou saber o que o meu cliente quer se eu perguntar. Claro. Alinhamento expectativa. Você sabe que tem uma metodologia, talvez eu não lembre todos, mas no próximo encontro eu posso trazer, tá? Chama IDP. Identificação da persona. O que acontece? É muito comum, é evidente que é comum, você estar preocupado em atender o seu cliente contratante, certo? Certo. Só que você tem um cliente usuário, que é outro cliente. Sim. Só que você tem não só esse, você tem um cliente que é pagador, mano. Que é outro cliente. Porque Exato. quem contrata é um, quem paga pode ser outro. Quem Quem usa é outro. consome pode ser outro. Quem desfruta daquilo pode ser outro. Uau. Entendeu? Sim. E quando você tem quando você consegue entender isso, aí você sabe com quem você está falando, né? E aí, eu acho genial, né, a pergunta, o que eu preciso fazer, que você falou, isso é genial, porque você está alinhando as expectativas, cara, para que a coisa possa acontecer e você entregar aquilo que o cara quer. Porque às vezes o que Sensacional. o cara quer é uma coisa que você nem imaginava, era até mais simples do que você imaginava, né? E aí você falou, te entreguei isso, porque se tiver depois uma devolutiva, você vai falar, mas o que você me pediu tá aqui, é isso que eu entreguei, né? E aí entra uma outra questão que a gente resume em 2 frases. Fala com o seu cliente que quer ouvir e entrega o que ele precisa. Uau. Quando você entra nessa situação, o que acontece? Você tem a pré-venda, você tem a venda e você tem a entrega. São 3 momentos diferentes. E nós, para falar de LTV, né, de esteira, de deixar, nós temos muito pós-venda. Pós-venda. É no pós-venda que a gente vende para esse cliente de novo. Eu tô criando um produto novo agora que não tá sendo desafiador, cara, claro, mas assim, é muito interessante. Por quê? Porque o mundo tá muito rápido, né? Tá muito rápido com tudo que tá acontecendo. Então, antes, né, e aí, se eu falar do mercado digital, os webinars eram 1h20. Sim. Hoje, os webinars estão caindo aí, né, para mais curtinho. Né? Você pegar aqueles vídeos de conscientização que tinha, o cara ficava uma hora olhando lá, esqueci o nome agora, tem aquelas páginas que faz o vídeo, eu esqueci o nome, agora é 5 minutos. Então as coisas estão muito rápidas. E a gente tem que entender isso. Esse novo produto que eu estou fazendo agora é assim, cara, como é que eu faço o follow-up desse cliente? Como é que eu faço um cross-sell depois, que é muito importante? Sim. Como é que eu posso fazer um upsell depois para ele? Então, cara, como é que eu ganho dinheiro em cima disso? Sabe? Então, tem dinheiro na mesa. Alguém tem que pegar. Irmão, seja eu, seja você. Entendeu? Então, assim, tá na mesa? Pega. Pô, eu quero fazer isso. Tá bom. Você tem dinheiro para pagar? Tô aqui. Então, você tem que fazer isso aí. Você vai criando isso na estrutura. E essa recorrência que você está fazendo, isso é muito legal. E é muito importante que tenha isso tabulado. E aí, de fora, olhando, como é que eu elimino ou reduzo algo? Como é que eu eleve? Como é que eu crio? Senhoras e senhores, eu, assim, Ó. tenho vários aprendizados aqui. Vários aprendizados. Pode falar, eu vou fazer minha última pergunta. É isso. É isso. Exatamente Vem isso. do Não, Paraná caminhando- e vem com a... é né? isso. É outro ambiente, caminhando, né? Ó, primeiro, antes da última pergunta, eu queria agradecer. De verdade, Demais, de você estar demais, aqui. demais. Puta, agregou muito, Muito cara, obrigado. muito obrigado Gratidão. mesmo, de verdade. Casa é sua, venha Você sempre. viu a boca, fiquei É, bonitão. não, Venha bem sempre. arrumadinho, arrumadinho. Próxima vez eu vou Pentei o vir, cabelo. eu vou vir Pegar mais uns arrumado tubaína assim. aqui nós dois. Mas muito obrigado mesmo que pelo seu agradeço. conhecimento, pela sua dedicação. Você é um cara incrível, sou suspeito em falar. Quero sou- voltar para sou- falar de família em Bocão. sou Me fã traz um desde- outro aí.
Esse aí vai sair fogo vai vir aqui. pra gente Você sabe que quis esse é o que eu quis amo, né? ficar, a gente Você quis vai ficar. vir pra gente quis ficar, que vai ser incrível. Esse é legal. E, Bom, Muriel, quando- qual que é a pergunta aqui? Última Pra pergunta fechar. que a gente faz sempre é assim, eu sou um pouco mais velho nesse momento, eu falo de outdoor, né? Ele fala de WhatsApp, sobe assim pra todo mundo. Se nesse exato momento a gente pudesse deixar, ao final desse bate-papo, uma frase que fosse pra todo mundo, passar pra todo mundo, uma frase que seja sua ou que você acredita pra todo mundo, qual frase seria essa? Covardes não começam, fracos não terminam e valentes jamais desistem. Uau, repete aí pra galera, por favor. Atenção. Olhando pra aquela câmera lá. Covardes não começam, fracos não terminam, mas valentes jamais desistem. Sensacional, senhores. Ó, espero que pra você tenha valido a pena, assim como valeu pra nós, que tenha sido essa aula. Já aproveita, curta, compartilha, ative aí, deixa no comentário qual foi a maior chave, o maior poder, o que deixou o insight aí pra você. Deixa nos comentários pra gente. É isso, Bocão? Senhoras e senhores. Segue no Instagram, segue no Instagram. Opa, Deixa qual que é o suas Instagram? redes aí, pô. Segue no Instagram. Carlos com K e 2 L's. Delarré, porque é da Renata. Então, Isso. Carlos Darré. Lá Carlos em casa Delarré. todo mundo tem apelido. Fica a dica pra você, é importante ter um apelido. Lá em casa é Renata, é um apelido carinhoso. É Renatão Beck Central. O Bocão Braba, sabe. braba. O Bocão conhece. Braba. O Pietro, que é o mais velho, é o Mini-Min, né? O Pietro veio igualzinho. O Enzo é o Nescau, energia que dá gosto. A Helena, quando nasceu, eu não tinha muita noção que a palavra tinha tanto poder, coloquei como Lelê terrorista. Aí eu falei, melhor não. Aí virou Lelê, minha princesa. Só Isso. que agora ela bateu 6 anos e agora eu tô mudando. Vai ser Lelê Juros. Entendeu? Porque eu vivo correndo atrás dos juros, meu amigo. Tô guardando o papel, o cara que vai levar ela vai me pagar com juros. isso. Lelê Juros. Exatamente isso. Senhoras e Carlos senhores, esse foi o Alcatea Cash. Então, curta, compartilhe, acompanhe, né? Vão vir os cortes com certeza. E foi um prazer, querido. Muito obrigado. Fechou, Briel? Valeu. Valeu, gente. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Uiva. Senhoras e senhores, gratidão. Porra.